Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, vamos começar hoje um episódio muito especial, muito bacana. A gente vai falar de uma raça que tem ficado cada vez mais popular nos últimos anos, uma raça muito bonita, né, de ter e muito companheira, uma raça bastante especial mesmo, principalmente para crianças. Vamos ver com a Renata Squarzoni, que é médica veterinária. Ela é mestre e doutora em oftalmologia. Ela foi coordenadora do curso de especialização da Anclivepa de oftalmologia desde 2006 até 2022. E, além disso, é proprietária do Lilis Cavalier, que foi o melhor canil de 2022 e, parcialmente, melhor canil agora de 2023. Então, muito bem-vinda, Renata. É um prazer ter aqui você com a gente. Obrigada pelo convite, Gustavo, Dan. Estou adorando participar do podcast de vocês. Boa. Você já assistiu alguns, né? Então tá já familiarizada. Muito bom. Renata, o que a gente gosta sempre de saber? Desde criança você queria ser criadora ou ser veterinária? Como é que surgiu essa paixão por animais? E como que é a sua história? Como foi a sua história? Bom, desde criança, desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser médica veterinária. Quando eu aprendi a ler, meu programa de férias era ir na livraria com a minha mãe e ela me deixava comprar todos os livros de cães que eu encontrasse. Então, eu li todos que tinham na época, desde pequena, sempre quis ter canil e sempre quis fazer veterinária. Eu tive que fazer uma escolha quando eu acabei o colegial, né, o colégio, que foi me dedicar à veterinária, à faculdade. Eu achei que não ia dar para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu fiz a faculdade e logo depois já comecei a planejar o canil também. Legal, muito bom. Eu quase deveria ter que cortar para começar de novo, porque eu esqueci, cometi uma falha gravíssima, né? Apresentei a Renata, não apresentei o Lindt. Então esse é o Lindt, que é um cavaleiro, e depois a gente vai mostrar um outro cachorro que está aqui nos bastidores, mas a gente vai deixar mais pro final, que é o Caramela, um outro cachorrinho. Bom, mas eu tenho uma dúvida boba. Ela é da Dama e do Vagabundo, é Cocker ou é Cavalier? Existe uma controvérsia muito grande. O pessoal do Cavalier diz que é do Cavalier. E o pessoal do Cocker americano fala que é do E o que você acha que é? Eu acho que é Cavalier por causa do temperamento. Porque a dama, ela é calma, ela é doce. O Cocker americano, ele é mais sim. malucão. Antes eu conhecer essa raça, porque a gente começou a conhecer nos últimos 10, 15 anos. Antes a gente não falava dessa raça no Brasil, né? Uhum. E eu achava que era Cocker. Mas quando eu vi o Cavalier, eu falei, putz... Eu acho que é o Cavalier. Não sei, me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho, vendo de fora, assim, tem poucos cockers americanos aqui no Brasil, né? Eu, pelo menos... Não, mas pro Disney. Sim, exato. Mas eu vejo poucos aqui. Então, a impressão que eu tenho, vendo foto e vendo vídeo, é que eles são um pouco mais altos, né? Sim, eles são mais pernaltas. Eles são maiores, são bem maiores. É o dobro do tamanho do Cavalier. E a dama da Dama e Vagabundo parece menor. Então, ela é menor. Né? Então, pelo tamanho, sim. Agora, pelo temperamento, não tem nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida pelo temperamento. É um Cavalier. Vamos perguntar pro Walt Disney. Vamos chamar ele para um podcast. O Cocker americano veio do Cocker, né? Do Cocker inglês. Sim. E qual é a história do Cavalier? O Cavalier, ele é uma raça inglesa. Cavalier. Então, isso é outra pergunta. Cavalier, aí tem o nome Chevalier. e sobrenome. É Chevalier, aí tem King Charles Cavalier, Cavalier King Charles. Qual eu é o vou nome explicar certo? tudo isso. Tá. O nome certo da raça é Cavalier King Charles Spaniel. King Charles Spaniel. O pessoal confunde... porque aí faz parte da história, né? Então, no século XV, existiam os cavaliers, mas não chamava cavalier ainda. Eram os pequenos spaniels que acompanhavam os reis nas caçadas e ficavam com as rainhas, as princesas na corte. Eles eram usados como bolsa de água quente para tirar cólica menstrual das princesas, né, das moças da corte. Eles eram usados para acumular as pulgas neles, porque quando tem o cão, não tinha antipulga. Eles eram os antipulga humanos. Porque a pulga, ela prefere a temperatura mais alta. O cão tem a temperatura mais alta que a gente. Então, se tiver um cachorro e um humano, a pulga vai picar o cachorro. E é horrível pensar, mas as cortes eram lotadas de pulga. Não tinha nenhum medicamento. Nem muito banho eles tomavam. Nem banho. Então, era assim... uma perdição de pulga. Então, eles tinham que ter os cães dentro dos dormitórios, tudo, porque senão eles seriam picados, né, de pulga. E eles saíam também com os reis para as caçadas.
Mas eles não tinham uma função na caçada, eles só acompanhavam, faziam barulho. Eles têm um instinto de caçador, são um spaniel, então tem esse instinto de caça, mas não são eficazes, nunca foram usados para caça efetivamente. É de Cão de companhia. luxo. Sempre um cão de Mas eles luxo. são no grupo? São nono grupo. Ah. É o maior cão do nono grupo. Ah, que louco. E isso foi no século XV. No século XVI, começaram a ficar na moda raças de focinho curto. Então, vieram os pugs, os Japanese Teens, os pequineses, e aí começaram a acasalar com os cavaliers, porque eles queriam cães de focinho mais curto. Que o cavaleiro parecia um mini cocker. Ele tinha um focinho um pouco mais pontudinho, né? E aí criou-se a raça chamada King Charles Spaniel, que é o cavalier com focinho curto. Que é o focinho assim. Não, Mas bem mais curto, curto. parece um Ah, gato tem persa. outra raça, então. Tem outra raça. Peraí, Só então, vamos lá, Cavalier King Charles. Charles Spaniel é o nome atual dessa raça. E aquela só não tem o Spaniel no nome. Aquela não tem o cavalier. De cavaleiro. Não tem o Cavalier. Não tem o né? cavalier. Charles Mas Charles na Spaniel. época não chamava cavalier, eles só chamavam de Toy Spaniels. Todo mundo eles chamavam de Toy Spaniels. Ah, então tem dois tipos parecidos aí. Sim, o outro é bem achatadinho o focinho. Mas Tipo existe pug. ainda hoje ou sumiu? Existe, só que mudou de nome. Hoje não chama mais King Charles Spaniel, hoje chama English Toy Spaniel. Ah, que legal. Então ficaram, só que o cavalier foi extinto. Nessa de encurtar o focinho de todo mundo, o cavalier foi extinto. E Ficaram só os toys lá. só ficaram os King Charles Spaniel com o focinho bem curtinho, que era a moda na época. Só em 1925 é que foi um americano na Crufts, que é a maior exposição da Europa de cães, e ele ofereceu um prêmio em dólar, $5.000, que na época era uma fortuna, né? 100 anos atrás, imagina. 100 anos atrás. Deve ser tipo $50.000 hoje. Para quem levasse nos próximos 5 anos na Crufts, o cão mais parecido com os antigos Toy Spaniels, que daí não tinha esse nome cavalier, veio depois. Então, os criadores começaram a trabalhar nos cães de focinho mais comprido, cada vez mais, para tentar chegar no cavalier. Fizeram uma engenharia reversa. Fizeram uma engenharia reversa. E aí conseguiram, só que o Roswell, que foi esse americano, ele morreu antes. Então, ele nunca viu o resultado do incentivo dele de resgatar essa raça. E quanto tempo demorou? Então, em 5 anos eles tinham já... Ele já tinha, mas ele morreu antes, foi super Ele morreu rápido, na antes, verdade. ele morreu rápido. E ele é considerado o pai da raça? Não, ele só é considerado o cara que foi lá premiar o Caramba. mas eu acho que se não Padrasto. fosse ele, talvez não tivesse. Né? Padrasto da raça. E a partir daí, então, começaram a dividir, ficaram 2 raças, ficou o King Charles, que virou English Toy, e colocaram o nome Cavalier no cão com focinho mais longo, que eles resgataram do século XV. Muito Então, interessante. a raça foi que eles deveriam só ter retratos, pinturas, né? Sim, O tem cachorro não muitas. existia mais. O cachorro não existia mais. E Cavalier, tem algum porquê de ser King Charles e Cavalier? Então, o King Charles é por causa do rei Charles da época do século XV, porque tiveram vários reis Charles, né? Uhum. E diziam que ele gostava tanto dos Toy Spaniels dele, que era a única raça que podia entrar no parlamento, ele levava no parlamento junto para as reuniões, para os congressos, e tinha muita gente que reclamava, que falava que ele dava mais atenção para os cães do que para governar o Estado. Né? Então, por isso que ficou... Ele era inteligente. King Charles, ele gostava mais dos cães do que de governar. Então, por isso que ele recebeu o nome do Mas rei. atualmente no reino tem esses cachorros? Os toy ou esses? Eu acho que hoje, pelo menos assim, com a rainha Elizabeth, acabou ficando mais famoso Os os corgis. corgi, né? Então ela meio que trocou os cavaliers pelos corgis. Mas a irmã da rainha Elizabeth, que é a Margaret, ela tem cavaliers até hoje. Muito legal. Muito bacana essa história. E eles são sempre quietinhos assim? Eles são sempre, eles gostam muito de colo, eles gostam de contato físico, eles querem, é isso que eles querem ficar, achar um colo para chamar de seu. Porque ele chegou,
reconhecer o cachorro ambiente. uma pessoa, tava meio deu uma esse é um agitada. cachorro pra gente sossegou rápido. indicar pra quem quer um cachorro de apartamento, uma pessoa mais sedentária, Então, ou não. não. É uma raça muito versátil. Então, é uma raça que a gente considera de baixa energia, mas muita gente me pergunta, mas eu não queria de baixa energia porque eu quero que brinque com os meus filhos. Vai brincar, né? O Cavalier vai brincar e brinca bastante. Se você for fazer uma trilha, o Cavalier vai junto. O importante para ele é estar com o dono. Então, se for para ficar um final de semana assistindo televisão, na cama, De boa. de boa. E se for para passar um final de semana fazendo trilha, andando de barco, Deve adorar água, né? não são todos que adoram água, é muito individual. Alguns amam, outros não são muito chegados. Mas praia, eles adoram. Então, eles acompanham o dono aonde for. Então, eles podem ir para a fazenda, só que... Pode ir no podcast, ó. pode ir para o podcast, Aí, ele... Assim, Já tá ele dormindo. provavelmente vai ficar até o fim do podcast. Porque... Posso falar o que eu costumo dizer sobre o Cavalier para Lógico, os clientes e você me fala se está certo ou se eu estou errado? claro. Tá? Porque assim, tem um serviço que é muito interessante, que é de escolher o cachorro para a família. Sim. Né? E muitas vezes as famílias querem um cachorro muito mais pela estética, isso a gente já sabe, né? Uhum. Do que pelo comportamento. E muitas vezes tem uma ideia completamente errada do que é o comportamento. Então, eles querem um cachorro que brinque com o filho, mas eles nem têm ideia de que é a energia de um cachorro. Sim. Né? E o que eu costumo falar do Cavalier é o seguinte, que é um cachorro bem versátil no seguinte sentido. Ele realmente vai acompanhar o ritmo da família. Se é uma família que fica mais tempo tranquila assistindo TV, ele vai conseguir ficar de boa no seu colo, como ele está com você agora assistindo TV. Né? Se é uma família que tem um pouquinho mais de energia, que vai fazer uma trilha, vai fazer uma caminhada, ele também vai acompanhar. Né? Então, assim, eu acho que todos os cães precisam de atividade física diariamente, Exatamente, né? eu falo todos os cães. sempre. Então, Aham. essa história o Dan também está alinhado com isso, né? Ele fala cães de apartamento porque o pessoal procura, né? Mas a gente sabe que não tem cães de apartamento, né? É Não, um cão que se precisa adapta sair, melhor, precisa sair. É que né? a maioria da população da cidade de São Paulo mora em Uhum. apartamento Sim. e muitos são sedentários, para não falar outras coisas. Sim. Não estimulam muito os cães como deveriam, É. né? Mas Eu- para crianças, é um dos cães que eu acho mais interessante mesmo. Porque a criança, principalmente se for uma criança não tão grande, sei lá, 4, 5 anos, porque ela não quer um cachorro para ficar o dia inteiro. E ela também não quer um cachorro que vai ter que fazer brincadeiras muito bruscas. E acho que o Sim. Cavalier se adapta. Eu já vi adequa uns bem. cavaleiros que assim, a gente vê nos apartamentos bem gordinhos, né? Uhum. Uhum. Mas eu já vi uns fazendo agility super rapidinho. Sim, o Cavalier é muito usado no É, agility, é. principalmente as cores sólidas, Uhum. né? O Black and Tan e o Ruby, que são conhecidamente mais inteligentes do que os Jura? party É mesmo? colors. É mesmo? O branco, ele tá relacionado com a inteligência um pouco mais baixa. Mas, Caramba. coitado, por quê? Eu não sei. Tadinho. Então, calma. Mas O a Rubi- maioria dos Cavaliers que vocês forem ver em Agility são cores sólidas. É o Ruby e o O Black and O Tan. que é Ruby? Black and Tan. Ruby é inteirinho castanho, Ah, sem não vai ter o branco. Não vai ter o Tá. branco. E o Black and Tan vai ser só preto e marrom. É. Tipo o Rottweiler, Minha Doberman, filha já pra quem fez tá vendo aí. Agility com o Cavalier Blenheim, que é dessa cor, Uhum. e foi bem, mas assim, não chegou a competir nada. Ah, mas Agora, na verdade os o outros, Agility... eles são mais... O Agility, o produto do Agility é a melhoria da relação e melhoria da vida do Sim. dono e do cachorro, né? Competição é um subproduto. Sim, Se eles só se verdade. divertir lá fazendo Agility, Não, todos tá fazem. bom. Todos fazem. Agora, Legal. para competir, para ir bem em competição, Tem que ser esses aí. o O Rubi e o Black Ruby e and o Tan. Black and Tan vão melhor. Isso que eu falei, tá correto? Tem alguma correção aí, algum ajuste que você acha que é legal falar? Está certo, porém, Uhum. para criança pequena, menor de 5 anos, eu indico sempre o macho. Tem Tá. muita diferença entre macho e fêmea na Uhum. raça. E Então, você indica o com branco ou sem branco? para criança pode ser qualquer um. Tá. Assim, se a criança for muito agitada, o tricolor ou o Black and Tan são mais ativos, e então é melhor. Se Uhum. for uma criança assim, hiperativa, porque os Blenheim, eles são isso aqui, brincam um pouco e dormem. Como é que você Uhum. chama essa coloração? Blenheim. Bem. Blade. Blenheim. Não tem uma verdadeira aula aqui. sobre- Agora, para criança pequena, precisa ser o macho. A Por fêmea quê? ela é muito delicada. Primeiro que, assim, o macho, entre o macho e fêmea, a fêmea, a gente costuma dizer que a fêmea te ama. E o macho é apaixonado por você. Então, o macho, ele é mais devotado, ele é mais fiel. Ele olha pra gente assim, mãe, eu te amo, você é tudo pra mim. E a fêmea, ela olha pra gente assim, eu te amo, mas faz carinho aí em mim, que é sua obrigação.
E aí, com criança, as fêmeas não gostam de muita bagunça. A fêmea adulta. Filhote vai brincar. Mas a fêmea adulta, ela prefere... Se tiver uma bagunça de criança, correria, gritaria, ela não vai morder, não vai atacar nunca. Mas ela pode querer se esconder. Eu tive uma que arranjou um esconderijo atrás da cama. Então, a hora que minhas filhas tinham 1 e 3 anos, elas... começavam a fazer bagunça, ela se escondia, ela não participava. O macho, ele vai participar até... Enquanto a criança aguentar, o macho vai aguentar. Tem criança pequena, não sabe pegar direito, pega pelo pescoço, pega pela cabeça, puxa a orelha. Para o macho tá tudo ótimo. Não morde. Jamais. Porque Cocker tem uns históricos de mordida, né? Cavalier não sabe o que é agressividade. Ele não vai nunca... O Cavalier bem equilibrado... não vai morder uma criança jamais, nenhum adulto, nada. Jamais. Ok, vamos voltar um pouquinho na história. Então, o rapaz lá pagou $5 mil, por ano, né? Por ano. Por ano. Não pagou nada, ele morreu. Ele morreu, não, mas ele deixou o dinheiro. Olha, ó, Bom, mas ele aí... tinha uma doença terminal, Sim. Lançou essa aí, ó. Falou, galera, minha contribuição pro mundo é essa. Bom, aí, em 5 anos, chegou no que ele almejava, né? Sim. E de lá pra cá, teve alguma mudança significativa na raça ou faz 100 anos que é exatamente isso? Não, que tá? Teve mudança. Eles chegaram num cão de focinho mais pontudo Tá. e depois eles foram aprimorando para um focinho um pouco mais quadrado, né? Hoje em dia, esse focinho pontudo, ele não é desejável para o Cavalier. Uhum. Então, bastante coisa mudou. Os olhos não são mais tão grandes quanto eram no começo, exatamente por questão de saúde, né? Porque o olho saltado. muito saltado, ele é mais predisposto a acidentes, a traumas. Então, algumas coisas mudaram. Tá. Ok, e as cores eram essas 4 desde o início Sempre, e se mantiveram? Sempre foram e se mantiveram. Tá. No King Charles, a cor entra tudo separado, em pista. Né? Não entra Entendi. um Black and Tan para competir com um Blenheim. O Cavalier entra junto, entra tudo junto. Só voltar. Em algum momento, na origem desses cães, tá junto com o Cocker Spaniel ou não? Não. Ou só aparece? Não, é um Spaniel, é da família dos Spaniels. Ah, mas até aí o Papillon também não tem Sim, nada a ver, né? Não, nunca, o Cocker nunca entrou na formação Porque Cavalier. parece muito. O que mas significa os o Spaniels? temperamento não tem nada a ver. Nada a bem ver com o diferente Cocker. mesmo, Nada, bem nada, diferente. nada. Não, vamos lá. Explica pra gente o que é um Spaniel. Spaniel é um cão de caça. Tá. Que esse aí já é esse e o Papillon já são cães de companhia. Já são cães de companhia. Então tem Spaniel ele... em vários grupos. Vários grupos. Tem 2 grupos, pelo 2 menos. grupos. Só que, então, assim, o Cavalier ele tem um instinto de caça. Se passar uma borboleta, vai sim. todo o Cachorro. canil inteiro atrás. Né? Se passar, eu já tive Cavalier que conseguia matar passarinho. Olha. Pegar e matar. Se Sim. passar uma galinha, eles destroçam. Tá? Então, eles têm um instinto de caça. Só que eles estão há muitos séculos voltados para a companhia. Mas eles se originaram, provavelmente, de um mesmo grupo de cães que são os Spaniels. A maioria dos Spaniels foi para caça e alguns ficaram para tipo de cão, companhia. Sim. O tipo e o tamanho também, né? Não, mas você tem o Springer Spaniel, que a gente... Enorme. Enorme. Você tem uns tampinhas desses aí. Não, então, mas os tampinhas, a maioria é de companhia mais, né? Acho que não tem um Spaniel tampinha de caça. Eu acho que o menor... Deve ser o Papillon. Mas não é de caça, né? Não. Ah, Menor sim. Spaniel, talvez, Não, né? então, mas os pequenos, que é o Papillon e o Cavalier, ficaram para companhia. Os grandes foram para caça mesmo. Tá. Ok. E aqui no Brasil, chegaram quando? Os Cavaliers? Isso. Olha, quando eu trouxe a primeira Cavalier para o Brasil, foi no ano de 2000. Tá. Já existia uma pessoa no Rio de Janeiro, chamada Susan Grant, que já criava Cavaliers aqui. Eu não sei quando ela começou. Só que logo depois, ela parou. Então, hoje, atualmente, eu sou a criadora mais antiga do Brasil. Mas não fui eu que trouxe o Cavalier para o Brasil. Ela era uma pessoa... Se eu não me engano, ela era inglesa. Eu não conhecia ela pessoalmente. Depois eu fui vender Cavalier para a neta dela. Então, foi uma honra até. E
Então, eu não sei exatamente quando ela começou. Mas assim que eu comecei, acho que uns 5 anos depois, mais ou menos, ela parou. E aí eu fiquei. Então, hoje eu sou a mais antiga. Então faz mais ou menos uns 25 anos. Mais ou menos, acho que uns 25 anos, Uhum. Eu tive minha primeira ninhada em 2004. E os seus cães, o que você trouxe, veio de fora? Vieram dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos. Tá. Alguns Mas da o país de Europa. origem é Inglaterra. né? Mas, na verdade, todos os Cavaliers vêm da Inglaterra. Então, não existe uma linha de sangue americana e uma linha de Sim. sangue inglesa, como existem No Cocker, por exemplo. no Cocker, no Doberman, Uhum. no Boxer. No Golden. No Sim. Golden. É. É tudo igual. É a mesma coisa. Como tem menos de 100 anos a raça que foi recriada, o pool genético é minúsculo. E Tem poucos, né? poucos, Breeding alto. altíssimo. E falam que 2 Cavaliers não relacionados têm a mesma porcentagem, coeficiente de inbreeding de 2 irmãos de outra raça. Caramba. Então, é Então, difícil fazer aí, esses tá vendo? acasalamentos. Eu ouço que essa raça, como é que Cavalier. Cavalier, tem muito problema de saúde. Sim. Isso é verdade? Ou são as pessoas que estão errando na mão em casa? Olha, não. É verdade, mas não é tudo que falam. Então, Gordinhos é culpa do dono. Sim. Né? Vamos lá, que deixa o cachorro obeso. É. E muita doença deve vir É o que eu dessa vida. gordinho, ele não fica gordinho sozinho, ele tem que comer. Ele não abre a geladeira e pega a comida. Então, alguém tem que dar, né? E, assim, piso liso. 99,9% das residências hoje tem piso liso. Eu não vou ter um cachorro porque eu tenho piso liso, então ninguém mais vai ter cachorro. Né? Então, acho que tem que adaptar, tem que... Faz um espaço com EVA. Um espaço com EVA, passarelas, sair para deixar o cachorro correr numa grama, né? Para fortalecer musculatura, porque, lógico, aumento de peso com piso liso é ruim para todos os cães. Sim. Não tem nenhum cachorro que se Acho que em beneficie. todos os programas de raça a gente falou disso. Sim. Mas acho que os problemas do Cavalier especificamente não são só por conta da obesidade. Não, de forma nenhuma. Sem dúvida. Tem a parte do dono também sempre, né? Na verdade, o Cavalier, eu acho que é um dos únicos cães de pequeno porte que tem predisposição para displasia coxo-femoral, por exemplo. É mesmo? É uma doença de raça grande, né? Sim. Pastor alemão, Golden e de Cavalier. Eu não sabia que tinha. Eles são assim, todos displásicos. Todas as articulações... Todas? Tendem a ser... É uma raça... Tem uma frouxidão. A gente fez um estudo uma vez, faz muitos anos isso, acho que mais de 10 anos. Como eu fiz mestrado na USP, doutorado, os outros mestrandos, outros doutorandos usavam muito meu canil para fazer as pesquisas, né? Então, eles fizeram, o pessoal do odonto fez tomografia da articulação articulação temporomandibular. Nossa, Até aí. Eles vieram para mim e perguntaram se os cães conseguem abrir e fechar a boca. Eu falei, por quê? Porque, assim, as articulações são horríveis. Eu falei, não, mas Cavalier não tem problema de abrir e fechar a boca. Eles são normais, mas as articulações deles são ruins. Os músculos são bons. Os músculos são bons, mas as articulações não são. Então, além da displasia coxo-femoral, o Cavalier o que mais se fala do Cavalier é a seringomielia. Seringomielia é uma má formação de região do occipital, que é a base aqui entre a transição do pescoço para o crânio, e também é uma condrodisplasia, também é uma má formação, e isso acaba fazendo uma compressão na medula, na espinha, né? E isso pode gerar dor. Mas isso que todo mundo, assim, os veterinários hoje em dia, se olhar um Cavalier de longe, já está dando diagnóstico de seringomielia. Né? E não é tão comum assim, é menos de 1,5%, vai 1,4%, 1,3% da raça que pode apresentar sintomas de seringomielia. Ou seja, 1,5 em 100. Em não 100. É tão comum mesmo. Não, porém, se pegar... todos e achar que tá... mas se pegar 100 Cavalier saudáveis, sem nenhum sintoma, e fizer ressonância dos 100, a má formação vai aparecer em 60%. Caramba.
Só que isso não significa que ele vai ser doente. Sofrer. Não vai ter a patologia, não vai estar cometido. Então, existe uma confusão muito grande nisso. Porque o veterinário pede a ressonância, vai dar. Vai tratar. Às vezes o cachorro é atópico, tá se coçando porque ele tem um problema de pele. E ele é diagnosticado como tendo seringomiyelia e vai tomar um monte de remédio à toa. um monte de remédio à toa. E nos olhos eles têm problemas? Nos olhos eles podem ter problema, não é muito comum, mas a catarata é um problema e a displasia de retina, que é super rara no Cavalier, mas é uma coisa que a gente tem de pesquisar bastante. A gente faz exame anualmente de todos os reprodutores. E o mais conhecido que realmente existe na raça é a degeneração da válvula mitral, a doença do coração. É que o pessoal confunde também muito a degeneração da válvula mitral com doenças congênitas do coração. Doenças congênitas significa que o filhote já nasceu com um problema do coração. Isso qualquer raça pode ter. E isso está presente ao nascimento. Então, um filhote de 2 meses, a gente examina todos os filhotes antes da entrega. Todos são auscultados. Por quê? Para ver se ele não nasceu com defeito do coração. Se ele nasceu, eu já nem entrego. Eu ligo, falo, troco o filhote. Agora, a degeneração, ela vai aparecer depois, mais para frente, quando o cão tiver 5, 6 anos de idade. Então, ela é genética, ele nasce geneticamente programado para, quando for envelhecendo, apresentar uma doença do coração, que é essa degeneração. Que não é uma doença só do Cavalier, como todo mundo acha. Existem muitas pesquisas na raça, no Cavalier, porque os clubes de Cavalier, geralmente, o Cavalier é uma raça elitizada. E os clubes recebem muitas doações. Fora do Brasil, os clubes dão muito dinheiro para as universidades fazerem pesquisa. Então, a maioria dos trabalhos científicos sobre a degeneração da válvula mitral são em Cavalier. Por quê? O clube financia. Só que aí todo mundo acha que a doença é do Cavalier, mas, na verdade, é uma doença comum em todas as raças de porte pequeno. O Shih Tzu, Poodle, Bichon, Maltês, todos eles têm predisposição para ter. E vai ter mesmo se tiver uma vida certinha? Assim? Vai, é genético. Vai. Ele é programado para ter essa degeneração. Então, independente se vai fazer exercício, mas como eles não são faz. em alto, então essa doença acaba sendo importante para a raça. Sim, a doença é importante para a raça. Já se cogitou colocar uma outra raça para dar um refresh, né, na raça, mas não foi aprovado lá na FCI da raça. Então, não chegaram a essa conclusão. Teve uma reunião lá na FCI, na Bélgica, e conversaram sobre isso, mas acharam que não era. Tem que passar por isso. Já passaram, algumas estão passando. Senão elas vão acabar. Sim, o Cavalier talvez seja uma dessas. Lógico. E um dos motivos pelos quais, a gente ainda vai falar um pouquinho, mas eu fui para o Cavachon também, comecei a criar uma raça híbrida. Um dos motivos é esse. Tem pessoas que vêm assustadas com os problemas genéticos que o Cavalier pode ter. Agora, não é uma raça... Eu tenho um canil grande, eu tenho mais de 60 reprodutores. Se vocês forem no meu canil hoje, vocês vão ver 60 reprodutores saudáveis correndo pela grama. Não vai ver um monte de cachorro aleijado. Não, são todos, né? Tá tudo bem, a maioria fica muito bem. Você é uma criadora grande, que é veterinária, que é uma veterinária boa, né? Que faz tudo estressada. Mas o que você faz com esses cães que você não vende? Você sabe que eles têm uma doencinha assim, o assado? Dou. Castro e dou. Para uma pessoa que sabe exatamente o que está recebendo. Meus amigos veterinários todos têm Cavalier. Os oftalmologistas veterinários... Pô, veterinário é perfeito. Oftalmologista veterinário, meu amigo, todos têm Cavalier, ou já tiveram Cavalier, ou ainda vão ter Cavalier. Boa! Todos. Né? Mas eu tenho uma comunidade grande também de clientes meus que já compraram um filhote e que estão abertos, às vezes, a receber um cão especial, um cão que precise de colírio uma vez por dia ou 2. Então, tem muita gente com vontade também de... Graças a Deus, eu nunca tive problema de colocar um cão numa residência boa. Eu acho que eu não sei se é sorte, a Cavalier também é uma raça muito desejada, então, você fala Cavalier, a pessoa nem ouve, assim, as doenças, nada, né? Só quer de todo jeito. Mas eu acho que vale a pena a gente frisar mais um pouquinho ainda nessa questão das cardiopatias, que o pessoal acha exatamente isso. Que todos têm. Muita gente me pergunta mesmo, assim, se eu abrir caixinha de perguntas no Instagram sobre raças, vão perguntar, é verdade que o Cavalier tem problema de coração? Então, assim, tem,
É uma predisposição. Existe uma estatística, mas não é o fim do mundo. Não é que ele vai comprar e o bicho vai ter um problema. Não, mas é assim, ó. 80% dos cavaleiros acima de 8 anos de idade vão apresentar o sopro, a degeneração da mitral. Uhum. O sopro é o que a gente ausculta, que a gente põe um esteto e consegue auscultar um sopro. Não significa que o cão é doente ou que tem sintoma, tá? Mas o sopro, 80% dos cavaleiros acima de 8 anos vão apresentar. Uhum. Desses 80%, alguns vão desenvolver a doença e outros vão morrer de outras causas. Sim, mas a parte adquirida também influencia, né? Sim. Se esse cão for sedentário, Lógico, gordinho. Que a maioria que eu percebo... Alimentação que eu conheço incorreta. Porque o cara, vou pegar um cachorro de companhia, já não preciso estimular E muito. olha, eu vou te falar que é muito difícil emagrecer um cavalier. Eu vivo esse dilema na minha casa, com a minha Então, imagina você, com a tua expertise toda, imagina um dono normal. Um cavalier sênior, gordinho, ele precisa de muito pouca comida para viver, para emagrecer. É muito pouca. Não dá, assim, é difícil mesmo você aceitar... Tem que aumentar um pouco a atividade. Que é só... mas mesmo assim, né? Aí já tá gordinho, aí já tem uma hérnia... Sabe? A minha, por exemplo, tem 9 anos e meio. A Maria Joana, ela é famosa. Ela já tem uma hérnia cervical, então também não dá para aumentar tanto a atividade, né? Ela descer e subir escada, eu já parei, depois a gente teve que fechar ali, ela não sobe mais, não desce mais escada. Então, às vezes é difícil aumentar a atividade, eles são preguiçosos. Você coloca para andar, você pensa que ele vai fazer o passeio inteiro com você? Não, no meio do passeio ele vai pedir colo. Não, mas se você alimentar ele só no passeio já é uma boa. Ah, sim, né? Tudo bem. Quer comer? Vamos andar um pouquinho. Sim, mas é uma disciplina que é difícil a gente conseguir. Mas sim, eu falo bastante sobre isso. Eu também tenho um canal no YouTube, eu vou gravando os vídeos, eu ponho os principais desafios do cão sênior, do cavalier sênior. Um deles é emagrecer. Do cavalier filhote, até 1 ano, você não consegue fazer ele comer. Aí depois, tudo que ele não comeu quando filhote, ele vai comer quando... adulto. Eu não sou tão sênior, mas acho que eu tenho um pouquinho de cavalinho. Cavapu. Um cavapu. Me fala uma coisa. E qual a estimativa de vida deles? Quantos anos eles vivem? O cavalier, apesar de ser uma raça de porte pequeno, ele não vive tanto quanto os cães de porte pequeno. Ele tem uma estimativa de vida mais parecida com um cão de porte grande, que é de 10 a 14 anos. Então, é um pouco menos... Acontece, eu conheço cavaleiros de 16, de 18, acontece. Mas não é comum um cavalier passar de 14. Tá. E das doenças, só para a gente finalizar, então, tem alguma coisa além dessas? Tem alguma outra doença mais comum na raça? Luxação de patela tem também. Epilepsia pode ter na raça também. Hidrocefalia é bem comum em filhote. A maioria dos filhotes que nascem com hidrocefalia, eles acabam... melhorando sozinhos. Né? Com o crescimento, a hidrocefalia vai se resolvendo. Uma vez um criador de cavalier me contou 2 coisas que eu queria confirmar com você. Uma coisa é que era normal eles terem temperatura mais alta do que os outros cães. Não é verdade? Não. Não, tá. E a segunda... Desconfiei. E a segunda... a segunda, que é normal, quando faz o hemograma, ter menor número de plaquetas do que o normal para a idade, para o cão, enfim. Isso é? Plaquetas, sim. Plaquetas, os cavaliers, eles têm plaquetas que são maiores do que a dos outros cães, a gente chama de macroplaquetas, e em quantidade menor. E isso se agrava quando o exame é feito no aparelho. Então, se coletar um hemograma e, em vez do veterinário ir olhar no microscópio e contar as células manualmente, tem algumas formas de exame que você pega o sangue e coloca no aparelho, o aparelho faz a leitura e te dá o resultado. Se puser o sangue do cavaleiro no aparelho, as plaquetas são tão grandes que elas ficam do tamanho dos leucócitos, que são os glóbulos brancos. Então, o aparelho confunde as plaquetas com os glóbulos brancos. Então, no exame parece que ele está com um número elevado de leucócitos, que é uma infecção, né? E tem pouca plaqueta. Então, dá muita confusão. Eu sempre falo que para cavaleiro, o exame sempre tem que ser contagem manual. Não pode ir para aparelho o exame de cavaleiro, que o aparelho confunde, porque as plaquetas são muito grandes. Os veterinários sabem disso? Hoje em dia está bem melhor do que 15 anos atrás.
Eu já vi cavalier morrer de tanta medicação que recebeu para aumentar as plaquetas. Caramba. Tá? Então, hoje em dia já está bem melhor. Quando eu entrego um filhote, eu entrego com um manual impresso e um manual em vídeo de 1h30 que eu falo, tudo que eu posso, né, para educar o pai de primeira viagem. Começa né? a entregar o nosso podcast aqui também. Ju. Vou começar a entregar o podcast mesmo. E então eu sempre falo para todo mundo, olha, tem na carteirinha de vacina, eu entrego carteirinha e tem uma página na carteirinha falando sobre isso, grifado, assim, atenção médico veterinário. Eu falo, mostra, a hora que você for no veterinário, já mostra isso para o veterinário já saber, colocar na ficha. Porque isso, quando o cliente sai do canil com o filhote, ele lembra. 3 anos depois, já esqueceu. Tá. E isso, então, vai perdurar a vida inteira. Vai. A vida inteira vai ser dessa forma. Vai, e não é uma doença. Ele não vai ter um sangramento tá. por causa disso. Isso é normal da raça. De 50% a um terço a 50% dos cavaliers tem essa alteração no exame de sangue e é assintomático. Tá. Vamos terminar a parte das doenças que é chata com uma pergunta importante. Essas tendências, essas doenças mais comuns na raça, podem ser evitadas pelos compradores de alguma forma? Ou seja, escolher um bom criador, o criador tem alguma maneira de tentar minimizar que essas doenças apareçam? O criador tem, com certeza, fazendo exame dos reprodutores. Uhum. Então, pelo menos olho e coração, a displasia coxofemoral, Os patela. exames genéticos também, né? Então, mas os genéticos Não estão pegando isso. Não. O exame genético não pega nada do coração, não se Então, tem. para a raça não adianta muito. Não adianta. Nem para doenças oculares também não, porque é mais para atrofia de retina. O cavalier não tem isso. Tem displasia de retina, que é uma outra coisa. Então, com certeza, tem exames genéticos existem para algumas doenças. Por exemplo, existem doenças raríssimas que chama episodic falling, dry eye, curly coat, que tem exames genéticos, mas são doenças que, por ter exame genético, já não existem mais no cavalier. Eu nunca vi na minha vida, como criadora, um cavalier apresentando episodic falling. Eu vejo no YouTube como que é, porque eu nunca vi pessoalmente. O curly coat é uma doença que o cavalier nasce com o pelinho enroladinho e é incompatível com a vida. Nunca vi. Então, tem exame genético, mas a gente já não tem mais a doença. Né? E as doenças não têm exame genético. Então, o que a gente pode fazer? A gente faz exame dos reprodutores, mas é a mesma coisa que a displasia. Você pode pegar um cão com grau A, raio-x A, com outro com raio-x A, e ter um filhote C, né? Um filhote com displasia. A doença do coração é a mesma coisa. Eu posso ter um reprodutor ótimo, com uma reprodutora ótima, e ter um filhote que vai apresentar a doença com 7, 8 anos de idade, que é muito cedo. Né? Então, isso pode acontecer. Mas, obviamente, que esse controle é melhor do que nada. Sim. Né? Agora, existem muitas doenças que aparecem esporadicamente. Por exemplo, epilepsia. Eu tive, sei lá, em 20 anos de criação, uns 3 cães que eu vendi. Mas isso é qualquer raça, vai. Qualquer raça. Pode ter. Como no ser humano. Você não acha, exato. Não tem como saber. Então, assim, se a pessoa tem muito medo de doença genética, é melhor ficar com vira-lata mesmo. Porque, mesmo assim, ainda tive uma vira-lata já que era atópica. Mesmo assim, ainda acontece, mas os vira-latas são mais saudáveis. Mas você viu que até as doenças, é um cachorro muito chique, né? As doenças são chiques. Dry eyes, curly coat. A da plaqueta chama trombocitopenia assintomática, idiopática do Cavalier King Charles Spaniel. Nossa, eu acho muito show. Não é qualquer cachorro que tem essas doenças. Só uma coisa, quanto mede, quanto pesa a fêmea e o macho? O padrão inglês, ele só fala de peso, não fala de medida. Então, no Brasil, São Paulo, tá todo mundo falando do padrão. Tudo gordinho. Tá, pior que tá mesmo, porque o peso é de 5,3 a 8,2 eu vejo quilos. uns de 12. 12, 14. Não, calma, de 5,3 a 8,2? Porque tem É uma variação, é bem grande, mas não tem diferença entre macho e fêmea. E o tamanho tem diferença? Não, entre macho e fêmea, não. Então, pode ser, por isso que o peso também tem diferença. Não tem diferença. Tem uma Na bela... verdade, eu boa, fiz o né? meu doutorado com isso. Então, medindo os pesos e tamanho, e fiz então crescimento. você vai ver
fisionomicamente assim, você não vai saber quem O macho, é. ele é mais largo, ele tem a cabeça mais larga, o peito mais Mas largo. pesa igual a fêmea. Pesa igual a fêmea. Pesa Tá, igual a mede fêmea. igual O a fêmea. tamanho, a altura, a mesma coisa. Tem fêmeas maiores e machos maiores, fêmeas menores e machos menores. Então, a altura, o padrão americano fala de 12 a 14 polegadas. Aí precisa conferir, mas acho que é perto de uns 33 centímetros, mais ou menos. Altura. Ninguém mede. Nunca você vai ver em pista alguém medindo o cavalier. Os cavaleiros de exposição, geralmente, são maiores do que o padrão. Pelo menos na América do Norte. Porque, né, Mesmo aqui. Não, mas aqui segue a América do Norte. Sim. Acho que talvez na Inglaterra seja menor. Seja um pouquinho menor. Mas, por exemplo, eu tenho um macho lindíssimo, Black and Tan, que tem 6 quilos, 6,5 quilos. Ele tá dentro do padrão. Se eu colocar ele em pista, o juiz não vai nem olhar pra cara dele. Porque ele vai sumir perto dos outros. Que pesam 10. Que pesam 10. Então, hoje em dia, o que você vê em pista são cães um pouco maiores. E se colocar um menor... Mas 10 tá fora, né? Tá fora. Mas é que sempre a gente é FCI, mas os cães são, sei lá, AKC. E aí sempre lá dá uma diferença. Como no Shelties. Tem um né? pouco maior. Ninguém vai medir. Mas se vier um juiz, vamos supor, inglês, vai dar pro maior. vai dar maior. É mesmo. Não porque é maior, mas se o maior for melhor, vai levar. A não ser que seja um cachorro muito grande, né? Mesmo o padrão sendo um pouco menor. Sendo um pouco menor, vai. Vem direto o juiz da Europa pra cá. Porque a e moda, assim, então, quem tá impondo é os Estados Unidos. Mas eles não se importam tanto assim com um cavalheiro. Até no padrão eles falam que pode ser um pouco maior, um pouco menor. Que no padrão já tem uma variação grande, né? De 5 a 8 quilos, é quase o dobro. Pode ser mais ou menos. E ainda pode ser mais ou menos. Então, ele permite uma variação. Então, assim, 9, 10, ok. Tá. Né? Mas, assim, 12, 14 não dá, é muito grande. Tá bom. Vamos colocar umas fotos? Será que a gente tem foto de todas as cores pra gente mostrar? Não sei se a gente tem foto de todas as cores. Tá. Então, o mais comum comum é o Blaine, que é essa cor branca e castanha. Essa é a Melinha, que é a nossa famosa campeã mundial. Campeã mundial Foi aqui? para os Estados Unidos, campeã mundial. Ela, melhor fêmea, né? Ela pegou sexo oposto, mas campeã mundial aqui. E ela foi para a exposição nacional do Clube do Cavalheiro Americano. E o que você, vendo a imagem, mostra pra gente que realmente faz ela ser uma excelente matriz? As proporções dela. Então, a distância do cotovelo até o chão precisa ser parecida com a distância do cotovelo até a cernelha. Tá. O Cavalier é um cão que ele não pode ser muito longo, mas ele é um leve retângulo, ele não é um quadrado. Mas as fêmeas são mais retangulares, né, normalmente? Então, mas tem cavaliers hoje, aqui e fora também, muito longos. Parece que é um... É verdade, parece um salsicha. Um salsicha. Não, né? Não, mas é verdade. Mas tem cavaliers muito longos. Então, isso não é desejável. Então, não é para ser muito longo, mas também não pode ser quadrado. Não é exatamente um quadrado. Ele é levemente mais longo. É isso. Mas na raça, normalmente, os machos são mais curtos que as fêmeas, né? Sim, o macho acho que é um pouco mais curto, sim. Porque a fêmea tem que ter espaço para ter os filhotinhos. Tem macho longo aqui no Brasil, mais longo, que parece que dá 2 dos cavaleiros. Não, parece mesmo. Então, a expressão tem que ser essa expressão doce, essa expressão que você olha e fala, Tá no padrão isso? Tem no padrão? Tem que ser de pedinte, assim, né? Cara de pedinte. E em pista, tem que ser um cachorro sempre alegre. Né? Então, o temperamento é muito importante. Né? Se o cavaleiro não puser rabo balançando em pista, acabou. Mas é incrível mesmo essa expressão. Porque ele tá a pessoa olha e fala, eu tô aqui há 5 dias, por favor, me dá um pouquinho. Me dá um pouquinho, uma bolinha de ração. É por isso que eles engordam, né? Essa marcação aqui é obrigatória? Ela é muito desejável. Tá. Né? Essa marcação, eles chamam de fazendo um losango de branco aqui em cima, ela é desejável. Tá. E mais desejável ainda é quando tem o spot. Tem uma bolinha castanha bem no meio do losango, que chama Blaine Spot. E é normal ter branco com marrom, né? Que eu tô vendo aqui no teu colo e tô vendo ali também. É a cor mais... Não tem uma capa marrom? Existem alguns... Ficou na moda ultimamente nos Estados Unidos
a capa marrom. O padrão, ele pede quebrado dessa forma, mas tiveram alguns anos com muitos campeões com capa marrom. Então, eu tenho no canil, eu tenho alguns que tem bastante marrom por causa disso, porque a coisa viralizou, assim. Mas o certo mesmo é um branco... Misturado. E não é um branco branco, é um branco perolado. Então, a gente fica clareando os cães para a exposição, mas ele tem que ser um branco perolado e quebrado com o castanho. E o peito necessariamente tem que ser branco? Sim, sempre branco. Mas não tem marcações no peito? Não. Tá. Não tem marcações no peito. A inserção de orelha é importante, é uma inserção de orelha alta, que faz com que o crânio aqui em cima ele fique praticamente plano, né? Um plano só. Então, a inserção de orelha ela tem que ser bem alta. Tá vendo que em volta dos olhos parece que tem um colchão, assim, meio fofinho em volta dos olhos. Tô vendo aqui, tá. Né? Em cima e embaixo, né? Em cima e embaixo, os dois, em volta dele. A gente chama de cushioning, né? E isso é muito importante, é isso que dá a expressão doce do Cavalier. Entendi. Então, isso é muito importante. Só vem depois no cão adulto, filhote não tem. Não tem. Mas depois dos adultos, quanto mais fofinho ficar em volta dos olhos, mais doce fica a expressão também. A pigmentação da trufa também é obrigatória. Obrigatória, a pigmentação. E o tamanho da orelha muda, não? Muda. Porque tem que ter inserção alta, mas também tem a questão da... na verdade, o tamanho da pele da orelha, ninguém fala disso no padrão, nada. A orelha, lógico, quanto mais comprida, mais chama atenção na exposição. Mas o Cavalier tem um defeito na raça que um come a orelha do outro. Então, hoje não você tem... bastasse pedir comida, ainda come a orelha. Cavalier Mike Tyson. Então, hoje você tem um cão lindo assim, você vai dormir, amanhã o cachorro acorda com a orelha no talo aqui. Mas come só o pelo. Só o pelo, só o pelo. pelo. Não é Mike Tyson. Não é Mike Tyson. São Eduardo de mão de tesoura, né? Certo. Então, por exemplo, a Amelinha, ela já passou por isso, né? A gente deixou crescer, mas ela teve que sair de pista uma época, no ano passado, porque ela estava com a orelha. Então, é difícil deixar crescer. Você praticamente tem que ficar ou com o cão dentro de casa, com os snoods, né? Aquelas toquinhas, separado de outros cães, porque um come a orelha do outro. E na hora de comer, você prende as orelhas com o prendedor lá, com o pregador? Não precisa... se for comida seca. Se for comida úmida, é bom. Aí eu ponho o snood, né? Que daí, quando eu dou ossinho pra eles brincarem, roerem, aí tem que pôr snood nos cães de pista, porque aí a orelha fica embola no osso, e aí come o osso com o pelo, e vai embora o pelo. Então é muito difícil manter o pelo do Cavalier, não é fácil. Mas isso... para quem vai para a exposição, né? Pro dono comum, qual que é necessário escovar, uma vez por semana tosa, no banho. Não tem trimming? A raça não tem trimming, tá escrito no padrão que o trimming é proibido, tá. Mas que também isso não existe. Pro dono de um pet? Na América, né? Nem Estados Unidos, nem Brasil, se colocar um cão sem trimming na exposição... Você não tem chance. Tá, mas então vamos lá, no dia a dia, para um dono comum. No dia a dia. Que cuidados que tem que ter com o pelo do Cavalier? Banho de uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, né? É um cão que não fede, não cheira cachorro. Então, se ficar 15 dias sem banho, ele não vai ficar cheirando cachorro, ou a casa ficar cheirando, nada disso. Mesmo, porque também tem a questão das orelhinhas na água, né, no pote de água. Isso daí tem fica um pouquinho de cheiro se molhar. Mas tem bebedouros. Tem bebedouros que essa pessoa usar, específicos. que tem uma boca menor, ou que tem aquele de coelho lá, não sei como é que chama. A gente desenvolveu um que é de cerâmica, ele é largo embaixo e fechado em cima. Bem certinho para a cabeça do Cavalier, quando ele... toma água, a orelha fica de fora. Então, tomando esse cuidado, não tomando fica esse cuidado, não. Porque senão a orelha mergulha na água. Até para comer pode ser algo assim também, né? Sim, também. A gente tem o conjuntinho do comedor e bebedouro com o mesmo diâmetro e que... Ele tá querendo comer a coleira dele. Esses comilões. E que não suja a orelha, porque senão começa, a orelha molha na água, molha na comida, mas daí vai começar a cheirar. E justamente por conta dessa orelha mais longa, nas doenças a gente não falou de otite. É comum? Otite externa no Cavalier não é muito comum. Não é que nem o Cocker, que fica com aquela orelha cheirando. O Cavalier tem uma outra otite, que é a otite média, que é uma otite genética, que a gente chama de PSOM, né? P-S-O-M,
que é otite média secretória primária, do Cavalier também. É só doença chique, né? É só doença chique. Mas aí não... Quer o quê? Cachorro do rei? É. Do príncipe? Então, aí não Ele mandou é fabricar a as otite doenças que a gente está acostumado, que tem cera, nada disso. É uma otite média, né? Para dentro do tímpano, e que dá surdez, dá dor. Então, precisa ser tratado de uma outra forma. Tá, mas essa otite comum... Não é muito comum. Não é muito comum. Tá. Mas... Não é para o dono assistir aqui e ficar super preocupado. Não, de jeito nenhum. Tá bom. Tá, então, desculpa, a gente estava falando então, da pelo, pelagem. Então, é assim, lógico, o Cavalier solta pelo. Então, eu falo para os clientes, quanto mais escovar em casa, mais você vai retirando os pelos mortos e menos pelo vai cair na casa. Se a pessoa não quiser pelo de cachorro, ela não pode ter cachorro. O cachorro solta pelo. Solta. E os pelos curtos, para mim, soltam mais. Soltam mais. Quem não solta pelo é o cavachão. O cavachão não solta. Né? O cavachão, o bichon, o poodle, ele não solta, o shih tzu. Tem algumas raças que não soltam. O Cavalier solta uma quantidade razoável. Não é o que mais solta, mas se você tiver com uma roupa preta e pegar um Cavalier no colo, você vai ter que passar uma escovinha para sair de casa. Né? Então, quanto mais escovar em casa, melhor. Eu tenho clientes que escovam todos os dias. O pelo fica maravilhoso, fica lindo, vai até o chão. Mas se não quiser escovar... Uma vez por semana, a escovação no banho já é suficiente. Não vai fazer nó, não vai embolar pelo, nada. Então, não é uma raça difícil de não ter tosa, mas pode ser tosado. Se o cão não for de pista e a pessoa quiser tosar... Em que país eles são mais populares? Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, Austrália... E no Japão? Porque me parece que é um cachorro que... O povo japonês ia gostar. Olha, é verdade. Né? Eu não sei. Talvez eu não acho. Porque não tem, assim, canil famoso no Japão, Cavalier famoso no Japão. Nunca ouvi falar de japonês com Cavalier. Então, fica a dica. Pode ser, O empreendedor japonês já pode levar para lá, porque eu não conheço. O marketing musical, ó. Pode ir já pronto, perfeito. Ele pode mesmo. Já dá uma dica. Fica a dica, Marcos. Muito bom. E vamos lá, como que é o dia a dia? A gente está falando da questão de ele não ser no início do programa, né? A gente falou, ele não é um cachorro que tem muita energia, mas também não é um cachorro que pode ficar parado o tempo inteiro, né? Então, o que é o ideal, você acredita, de atividade física no dia a dia para um dono comum? Olha, o ideal é um mínimo de atividade 3 vezes por semana, um passeio aí de 20 minutos, meia hora, 3 vezes por semana, acho que é um mínimo para a saúde do cão, né? Eu acho que o ideal mesmo seria um passeio por dia, pelo menos. Você está sendo boazinha. Um passeio todo dia, vai. Não, um bom passeio, eu tô falando. Não descer para fazer xixi. Porque a maioria desce para xixi só. Meia horinha todo fazer dia. Um exercício, né? Meia horinha todo dia. Meia horinha, mas é difícil, a gente sabe que é difícil. Mas assim, o Cavalier, se não fizer, tipo, sabe aquela semana que tá chovendo sem parar, que não dá para sair? Claro, ou aquele frio, ou aquele final de semana que você tá gripado e só quer ficar em casa vendo TV, o Cavalier não vai destruir a casa, ele não vai ficar com aquela energia para gastar. Ele vai dormir, ele não vai se incomodar de não sair. Legal. Então, ele aguenta bem não sair de casa. A gente sabe que é importante, mas as pessoas não... Sei lá, porque elas esquecem dessa importância. A correria. Porque a vida tá cada passear dia mais não é só um corrida, gasto energético, né? É um monte de coisa que acontece. É a parte cognitiva, social, comportamental. E não só para o cachorro, né? Para a pessoa também. E o cachorro vai sentir cheiro de coisas novas, vai ver coisas novas. Isso é importantíssimo para ele. Sim, muito. Aí ouvir barulhos novos vai ser É para ter um cão equilibrado emocionalmente, né? Vamos falar disso. Quais são os problemas de comportamento, na sua experiência, mais comuns que aparecem em Cavaliers? Em filhote, eu acho que é a coprofagia. Tá. Filhote de raça pequena, né? O Cavalier não é diferente. Então, é muito comum coprofagia em filhotes. Geralmente tende a melhorar quando adultos. Ansiedade de separação. Não é porque estão grudados, né? Grudado. E a pessoa já compra um cachorro, já compra o Cavalier porque é grudado, então já gosta. Então, eu falo isso muito nos meus vídeos, no manual. Olha...
deixa sozinho, acostuma desde pequeno a ficar sozinho um pouco. E eles ficam bem quando eles são acostumados desde pequeno. Lógico. Agora, tem pessoas que não saem de casa, não vão no mercado para não deixar o cachorro sozinho em casa. Se vai o marido, não vai a mulher, se, né, ou não viaja, ou só viaja para onde pode ir cachorro junto. Então, tem cachorro que fica 24 horas por dia com alguém. Aí, se um dia essa pessoa muda de estilo de vida, vai trabalhar fora, o cachorro enlouquece. Sofre, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. É importante, né, para qualquer raça, não só o Cavalier, né? Que Não. o cachorro tenha um pouco de independência, que saiba ficar sozinho, porque a nossa vida é assim. Sim. Né? Não é para deixar o cachorro horas sozinho, não é isso, mas... Você quer ir num teatro, vai ficar Exato. 2-3 horas fora de casa, Ou tudo jantar, bem. vai no restaurante, Um não jantar. é? Daí Tudo fala certo, assim, né? coitadinho. Fala, mas coitado de você. Você que Que tá o ficando negócio- preso. Você vida não vai pode ficar- ficar escravo do seu cão. Exatamente. O cão é para trazer benefícios para a vida das pessoas, né? É. E não para trazer uma prisão, porque acaba virando uma prisão. E Eu no final falo das contas, bastante. é uma prisão para a pessoa, então é ruim para a pessoa também, mas para o próprio cachorro É é um muito. baita estresse, É, né? Que não faz sentido a gente deixar isso acontecer com Sim. um bicho que a gente gosta tanto. claro, né? lógico. É muito importante para o equilíbrio mesmo. Passar da mais uma mente. fotinha aí? Tem mais alguma? Vamos lá. Essa é a Melinha Uhum. também, que é a nossa estrela É. atual. O dorso, ele é reto. Reto, Tá. é reto. O dorso é reto, o top line é muito importante. A inserção da cauda tem que ser alta, Uhum. também na linha do dorso, na verdade. Mas também não é desejável que o cavalier levante a cauda reta para cima. Tá. Ele tem que andar abanando a cauda sempre Pro lado. pro lado. Vai várias cores aí. ó. Aí tem Eu várias no cores. Só não tem o rubi, Paraíso. né? Aí Só- só tem o tricolor e o... E o Blenheim. Não tem o Black Tan. Não tem o Black and Tan. Tem um ali Tem que um com quase... manto, É. mas É. ele é tricolor. É, A Melinha de novo. Eu acho que tem uma foto de uma rubi que eu mandei. vamos ver. Pode passar. Aí foi quando a gente ganhou O manto seria esse aqui, quarto né? de... Tem um manto bem Isso, tá vendo completo, essa né? cadela? Tá. A gente ganhou quarto de grupo na Mundial, de grupo de criação, foi muito legal. Então, tá vendo? Essa cadela que tem a cobertura mais completa, o manto, Aham. também tem uma linha mais fina Sim, na cabeça, isso né? não é relacionado um com o outro. Não, Você pode tá. ter um cão bem quebrado com branco e com a linha mais fina aqui. Mas muda bem a expressão, Ou né? Muda contrário. bastante. Muda bastante a expressão. Não fica menos doce. Sim, É. fica mais sério, né? Fica mais sério, Mas é uma cadela lindíssima também. Aí, mais falando do padrão, então, as proporções, ele é um pouquinho mais longo do que alto, Uhum. né? E a distância do chão ao cotovelo, com Mesma o cotovelo altura, é a mesma até a coisa, cernelha. inserção de orelha alta, tem que ter um pescoço, a gente vê muito cavalier sem pescoço, assim, não é sem pescoço, né? Mas Mais encolhido. sem tamanho de pescoço, tem que ter eles falam ossatura moderada. Então, não pode ser aquele cachorrinho frágil, fininho, e também não é o bulldog, Uhum. mas ele tem que ter osso. Tá. Cadê? Opa, Será que não veio a outra? acho que foram todas, né? Acho que não veio a... Então acho que faltou uma. Não, Do mas- Rubi, que é inteiro castanho, e o Black and Tan, que é todo preto, com as marcas castanho, igual um Doberman, igual um Rottweiler. Tá. Mesma coisa. E normalmente você costuma entregar os filhotes com que idade? 10 semanas, 2 meses 2 e meses e meio. meio. O Cavalier tem muita tendência à hipoglicemia. E o Cavalier filhote não come bem. Às vezes é difícil fazer eles comerem. O filhote chega em casa tão distraído, sai do canil e vai para casa nova tão distraído, que ele esquece de comer. Então, eu até peço para deixar comida à vontade, que não é uma coisa comum, né? Assim, os adestradores não gostam. Todos que eu pego do seu canil, eu falo, muda isso aí. Vamos Eu fazer. sei. Pode mudar, mas pode mudar depois que o cachorro já estiver Quando ele começa comendo a comer, bem. ele começa a Começa. Mas as primeiras semanas, primeira, segunda semana, pode dar hipoglicemia. Por isso que eu peço, eu falo, deixa à vontade, porque pelo menos E vai aos poucos. Ele come uma bolinha, aí ouve um barulho, vai ver o que é. Aí volta, aí come mais 2 bolinhas, aí vê alguém passando, vai brincar. Aí volta. Então, ele fica muito disperso e esquece de comer. Para entrar em hipoglicemia, é muito rápido.
Então, eu percebo que a partir das 10 semanas, eles comem melhor na casa nova. Com 2 meses, às vezes, se eu entrego, a chance de entrar em hipoglicemia é maior. Mas me permite dar uma dica que eu costumo Claro. usar bastante, inclusive Sim. com os cães que a gente treina que vêm do meu canil. do seu canil. O que acontece? A maioria das pessoas tem ficado, pelo menos os meus clientes, né? A gente vê que não é a realidade geral, mas os meus clientes são bem conscientes, eles estão realmente, me chamam muitas vezes antes de comprar o cachorro. Sim, né? normalmente Então eles é o querem perfil fazer o mesmo. melhor, eles estão se preparando, Sim. eles estão preocupados em dar o melhor para o cachorro, né? E geralmente são casas que ou as pessoas estão o tempo inteiro em casa, Sim. ou tem funcionários que conseguem fazer um manejo legal. E aí, o que eu falo? Olha, vamos tirar a comida, não vamos deixar à vontade, né? A gente vai sempre deixar 30 minutinhos, só que se o cachorro não estiver comendo, em vez de oferecer 4 vezes, que é o que normalmente a gente oferece para filhote, vamos oferecer 6 vezes por dia. Então ele vai ter mais tentativas, Sim. e isso, por incrível que pareça, pelo menos na nossa experiência... Já vai educando. Sim, já vai educando e depois a gente entra no ritmo normal. Mas a questão é que o cachorro, quando tem a comida à vontade ali, acontece bem isso que você falou. Ele come um pouquinho, ele sabe aí ele que vai tá deitar. lá, né? Exato. E quando a gente começa a entender, ele começa a entender que tem 6 tentativas por dia. Sim. Então não vai ter risco dele ficar sem comer, ele tem bastante oferta. Sim. Mas ao mesmo tempo ele sabe que tem horários específicos. Geralmente 4, 5 dias no máximo para ele começar a entender geralmente que entra no ritmo. Isso. Não, eu acho ótimo. Que às vezes eu acho que isso é trabalho demais, né? Tipo, a pessoa vai deixar 6 vezes ao dia, meia hora cada uma, vocês, tipo, meio que perdeu 3 horas do dia fazendo isso. Mas você tem razão. A maioria dos nossos clientes, o perfil do cliente do Cavalier são pessoas extremamente preocupadas, que tem uma estrutura em casa, sempre tem alguém ajudando. Então dá para fazer isso aí mesmo. pode levar a ansiedade de separação, que é muito tempo dando atenção pro cachorro. Mas é mais no mas começo. eu acho que sim, varia de raça para raça. As críticas são as 2 primeiras Eu crio o semanas. Sheltie, né? E o Sheltie come muito bem. Então eu já saio de casa comendo 3 vezes. Então. E logo eu já mandar passar para 2 vezes, entendeu? Porque não tem problema nenhum, não tem hipoglicemia, e a pessoa vai saber quanto comeu, como é que tá o cocô, se comeu, se não comeu. Eu tenho hipoglicemia no canil, os cachorros com a mãe, quando a gente vermifuga, por exemplo. Dá o vermífugo, ele fica enjoado por causa da medicação, não come naquela noite. No dia seguinte de manhã, já tá com hipoglicemia. O filhote já tá com tontura, a gente mede, a glicemia já tá 30. Né? O normal é acima de 90, né? Entre 90 e 100. Então, às vezes, o Cavalier entra muito rápido e sai muito devagar. É muito difícil tirar um filhote da hipoglicemia. Então, eu já tive cães que foram entregues, entraram em hipoglicemia, aí eu peço para voltar para o canil, ponho de novo com a mãe, a gente faz um intensivão, às vezes fica 1 mês de volta comigo para a gente conseguir fazer o cão sair daquela crise, voltar a comer bem e poder ir para casa. Então, assim, melhorou muito depois que eu comecei a entregar com 10 semanas. As pessoas às vezes não entendem, querem o cachorro logo, querem cedo. Então fica aquela briga, as crianças estão ansiosas, tudo bem, mas é para a saúde do animal, né? E é bom também conviver com os outros cachorros no canil, né? Sim. Os irmãos. Quantos filhotes nascem na maninhada? De 1 a 6, em média. Geralmente 3 a 4. Mas pode variar. É então bem sempre comum. tem irmãozinho para socializar. Quando não tem, eu sempre coloco. Eu nunca deixo um filhote ser criado sozinho. Como somos um canil grande, eu tenho muitas ninhadas. Se nascer um só, que é comum, eu sempre coloco um outro da mesma idade. Eu dou uma distribuída para eles... Porque tem que sentir, morder o outro, sentir que está machucando, receber uma mordida. Isso é muito importante, né? Sim, com certeza. E esses filhotinhos com 10 semanas, 2 meses e meio, eles são entregues já castrados? Como que vocês fazem? A gente faz contrato de castração. Eu cheguei a entregar castrado, aí eu entregava com 3 meses, fazia castração com 11 semanas e com 12 eu entregava. Fiz isso por quase 3 anos. E o que começou a acontecer? Caía a resistência deles na castração. Quando saía, quer dizer, uma semana você castra, na outra... tira os pontos e entrega, a resistência deles, a imunidade vai lá para baixo. Aí eles pegavam tudo quanto é doença. Então, às vezes, 1 dia, 2 dias antes da entrega, vinha uma gripe, vinha uma diarreia, vinha alguma coisa difícil de tratar, porque a parte imunológica deles não estava aguentando. Então, eu desisti. Eu acho que é importante. Eu sei que tem muita gente que compra para reprodução com más intenções e que não quer fazer os exames. Mas, assim, eu tô preocupada com os meus cães. Sim. Eu quero a saúde coisa, deles. o cara pode não respeitar.
Cara, sim. E ir numa outra entidade tirar outro papel. Tira outro pedigree. Então, assim, tem que pensar que é melhor para os cachorros mesmo. Eu prefiro mas em continência bastante. urinária, esses outros... Nunca vi. Porque eu tinha uma amiga minha que ela tinha um Springer Spaniel. Uhum. Acho que antes do Springer ela tinha um Cocker. E ela falou, eu tive problema de continência urinária porque a castração precoce. Não, e tem um estudo, um trabalho científico que compara várias raças, castração precoce em várias raças. E Cavalier é uma das raças estudadas. E no Cavalier eles não percebem nada, nenhuma alteração. Então o certo seria castrar e ficar mais tempo, né? Você fica mais sim. Castrar e ficar mais um mês. Aí o cliente o cliente some. Some. Né? Perde aquela carinha de filhote. Tem que entender como é que funciona o dia a dia. Se você vai esperar tanto para um cachorro, às vezes até inviabiliza para o criador. E assim, eu acho que principalmente para a fêmea, é importante passar pelo primeiro cio. Eu vejo alterações ósseas estruturais muito grandes em cães com castração precoce. Que já tem alteração óssea né? Então vai piorar. Já. Então, depois de 1 ano, mais ou menos, que eu já estava castrando todo mundo, a gente fez um encontro. E eu vi cães da minha criação que eu não conseguia reconhecer o padrão dos meus cães. Não eram parecidos com os cães, os meus reprodutores. Então, a castração, ela muda a pelagem, muda a estrutura óssea. Muda porque os papilhões, que a Ana Cecília também é veterinária... Ela falou isso também. Ela falou que eles ficam mais altos. Isso, o Cavalier também fica. Então, fica mais alto. Você não entende por quê? Porque o tórax mais fino, né? O pelo fica muito subpelo. Ele não parece um Cavalier. Então, às vezes a pessoa vê cão de exposição, cão no canil, compra achando que vai ficar assim. E você entrega um filhote com castração precoce, ele parece outra raça. Então, isso me incomodou bastante. Eu acho que a gente também. Escolher bem o cliente, né? Sim. Agora, se ele quiser, conversar já fora do pinico, ele vai. Sim. Mas como funciona o contrato de castração? Ele volta para castrar com vocês? Não. Ele só receber o pedigree depois que castrar. Isso. Tá pedigree a CBKC, mas o cara pode fazer Mas você pede um laudo do veterinário. Mesmo na CBKC, ele pode fazer. Um RI, né? Um RI? CPR, como é que chama? O RI, registro inicial, né? Ele pode fazer, mas pelo menos não vai o nome do meu canil. Sim. Né? Atrás, porque se ele for fazer besteira, fazer acasalamentos Outro dia eu vi errados, não vai ter o Plínio mostrou para mim um pedigree de um Border Collie. De uma entidade que eu nem sei qual que é, que agora tem tantas. Todos os cachorros para trás estavam lá. Como se fosse um xerox do pedigree. Ou os caras inventaram, os parentes, através de algum papel que eles... E era um registro inicial. Daí ele falou, Dan, tem cachorro teu. Como cachorro meu nessa entidade? Era um registro fake de uma entidade fake, com um monte de nome que eu não sei se era fake ou não. Mas tinha lá todos os nomes. Se tem passaporte fake, que é muito mais difícil, não vai ter pedigree fake. Então, ou seja, o cliente pode mijar fora do pinico à vontade. A contrato de castração. Eu acho que o mais importante é a conscientização, a conversar conversa. Bem. Mas assim, eu gosto de ficar próxima desses clientes. Eu entendo que esses clientes teus são de um nível socioeconômico cultural elevado e que a maioria não vai fazer besteira. Mas eventualmente vai ter um mal intencionado que vai querer criar com o seu sangue. Sim, vai. Mas aí não vai ter pedigree CBKC do meu canil. Vai ter o... Mas por exemplo, se eu decido que eu quero começar a criar a raça, como que funciona? Eu chego lá e falo, olha... Aí é um contrato diferente, um valor diferente, e eu só vendo se eu faço uma entrevista. Para você querer criar um Cavalier, eu vendo. Porque tem gente que fala, não vende. O cara vai criar do mesmo jeito, você sabe disso. Vai criar do mesmo jeito. Então, melhor começar com um exemplar bom. Então, melhor começar e ter uma orientação. Boa, Eu sou professora por natureza, né? Eu gosto de ensinar. Então, eu ajudo todo mundo que quer aprender. Só que a pessoa tem que fazer a lição de casa. Tem que saber, primeira coisa, tem que saber o nome da raça. Começa perguntando se eu tenho filhote de Chevalier, você sabe. Já saiu para fazer entrevista. Mas eu tava falando errado até agora no começo, eu tava falando Cavalier. Mas Cavalier tudo bem, porque depende da pronúncia que você faz. Agora eu não sei o nome da Cavalier em inglês, eles falam Cavalier, né? Cavalier. Cada hora vai mudando. O accent. Mas assim, se a pessoa não consegue nem falar o nome da raça, não adianta falar que quer começar a criar. Eu sou ruim. Os caras falam. Sabe? Nós estamos ferrados mesmo. Então, assim, tem que saber o nome da raça, o mínimo. Tem que saber todas as doenças que a raça é cometida. Como é que faz os exames. Como faz os exames, quais são os exames necessários. Quanto custa. A verdade é que todo mundo quer criar, mas pagar por um cão bom, de qualidade, ninguém quer.
Então, quando eu começo esse processo, Você já vai 90%, Cai 99% das pessoas... Você dá uma aterrorizada também, né? Desaparece na minha vida. Você dá uma aterrorizada. Eu sou realista. Então, Cavalier não é uma raça Vai fácil de espantar criar. a concorrência. Cavalier não é uma raça fácil de criar. Não, não é. Cavalier, os já filhotes falou não por quê. sabem mamar. Os filhotes não sabem mamar. Você tem que ensinar o filhote a mamar. Como é que A você Mayumi faz isso? sabe que ela me ajuda. Como é que você minhas faz assistentes. isso? Você tem que colocar, na primeira Segurar. semana, tem que segurar. Mas como é que eles consomem o colostro? A gente ordenha as fêmeas e faz sonda. Nossa Senhora. Caramba. O filhote de Cavalier, ele demora uma semana para perceber que ele Tá veio ao vivo. mundo para mamar. Né? Uma Hoje ótima em dia... propaganda para criador. Então... O cara vai se ferrar. Você não vai dormir, Não, amigo. tem que gostar muito, tem que amar a raça, tem que fazer por amor à raça. Se falar, eu vou pegar Cavalier, vou cruzar Cavalier, porque uma fêmea dá 4 filhotes a tanto, eu vou ficar rico. Eu troco o carro a cada 6 meses. Eles fizeram essa conta com o Border Collie, que o valor era muito mais Não baixo. é bem assim. E acabaram com a raça, imagina com essa aí. Então, não é bem assim. Muita gente que começou a criar já está desistindo. Porque, primeiro, Dá trama, alho. a gente caro. perde, por defeitos genéticos, a gente perde de 30% a 40% dos filhotes que nascem. Caramba. Né? Então, tem muita má formação. Perde no caso de perder a venda ou perde porque... Não, perde porque morre. Ah, Ou porque morre, ou porque não pode vender. não pode vender. Por algum motivo não pode vender. São filhotes doados, que a gente cuida do mesmo jeito. O pessoal fala em casa que eu não deixo ninguém morrer. Eu vou até ao... Né? E a gente arruma dono para os filhotinhos, tudo, ficam bem. Mas não é essa conta. Nasce 4, vendo 4 a tanto, pronto. Não é. Às vezes, de uma ninhagem de 4, você consegue vender 1. Né? Essa pergunta, ela veio, que eu já te fiz, para já enganchar na próxima, que é justamente o valor de um filhote. Uhum. Qual que é o valor atual? Do meu canil... Sim. Você fala do seu canil e a média do mercado. Tá. O meu canil provavelmente é o mais alto. A gente vende de 20 a 24 mil. Tá. Filhote. E do mercado? Um filhote para pet. Para pet. Pensando num cão para reprodução, mas eu sou O exigente, dobro. eu não vou vender qualquer coisa para Sim. reprodução. É o dobro. Tá. E do mercado, a média do O valor do mercado? mercado caiu muito, né? Tem muito criador novo. Isso é... Eu acho que se entrar no Mercado Livre, encontra até por uns 8 mil, 9 mil. Vocês conseguem encontrar. Tá. Por que eu estou te perguntando? Então, eu estava com uma impressão errada, porque é o seguinte... nesse trabalho de escolher os filhotes e tal, eu acabo tendo uma ideia das raças, né? Sim. Mas eu não tenho nenhuma relação com nenhum criador. Eu simplesmente indico e falo, olha, criador, você é um criador bom, aqui tem um cliente comprador potencial. bom, se conversem Ok. aí, o meu negócio é treinar o cachorro depois. Sim. Bom, mas a questão é, antes daquele período ruim que a gente passou, que a gente teve que ficar em casa e Fica tal, em casa. isso, a média que eu tinha na minha cabeça, quando eu pesquisava, era 14 mil, tá? Tá. Essa era a média que eu via. Já era um pouco mais alta, já estava Já era por um volta pouquinho de mais? 19. Tá. Aham, Isso. 18, 19. Aí, durante esse processo, eu fui vendo justamente 18, Aumentou. 19, 20. É. E aí, semana passada, um cliente falou, putz, eu paguei 22, né? Uhum. E semana passada também, um outro cliente, que a gente começou 2 semana passada, falando assim, putz, eu achei por 9, eu achei o máximo, e o Achou. cara é um cara até que legal. Falei, tá bom. Não sei quem é, não sei. Não, ele falou, eu não sei quem é eu também, não sei. tem vários. Eu não tem conheço vários. mesmo, não conheço. Eu até falava, não Realmente conheço tem mesmo. muita gente vendendo a 9. E aí eu ia te fazer até uma pergunta num tom mais de crítica, mas você está me falando já que tá diferente. Tem muitos criadores novos, né? A ideia que eu tinha era, todos os criadores que eu conhecia estavam entregando castrados. Até você, que acho que esse Sim, período cheguei você a entregou entregar castrado. castrado, sim. E aí, justamente, tinha menos variabilidade genética, tinha menos chance de ter criador, mas também aumentava a questão das doenças e dificultava. O que e todo a mundo criação. fala, que eu vejo na mídia social, fala Uhum. que os criadores de Cavalier entregam castrados por reserva de mercado. Sim, Essa é a palavra que a gente sempre sim, ouve. é. Eu não posso falar pelos outros, Uhum. mas eu nunca vendi castrado por causa de reserva de mercado. Uhum. O fato de eu vender castrado era realmente para evitar acasalamentos, porque a gente calcula coeficiente de inbreeding em todos os E acasalamentos. qual é a média de coeficiente de breeding Que pode usar? que você tem na tua vida real? Então, Do a teu gente eu não acasalo cães que tenham mais de 6%. Então, tem que ter menos de 6% para acasalar, tá? Então... Não, é baixo. Não, é baixo, mas não é fácil conseguir. De 14, 15 machos que eu tenho,
eu pego uma cadela, quem que pode cruzar? 2 ou 3. O resto é 20, 30, 40. Porque eu estava vendo a média do Shell, tinha mais de 30. Sim. Bom, então, calma. Então tá mudando essa questão de ter criadores novos. Não tá todo mundo vendendo já castrado. Não, tem. Tá mais aberto, tem mais criadores novos. Tem. Mas é bom por um lado, mas é ruim por outro. Mas você acha que eles vão se dar mal? Ou eles vão fazer um mau serviço para a raça? Ou eles não vão dar conta de ganhar grana com essa criação? Não. Eu acho esses que estão vendendo por 9... Eu acho que eles começaram errado. Começaram com cães pet, não cães para criação. Né? Então, muitos são importados da Rússia. Né? Na Rússia tem muito cavalier barato, muito. Né? Muito. Então, muitos criadores recentes importaram plantéis inteiros da Rússia. E são cães mais baratos, que eu não sei como que são os exames genéticos, mas pelas conversas, às vezes vêm tentar comprar de mim, eu vejo que eles não sabem nem do começo das doenças genéticas, não estudaram, não estão preocupados com a raça, estão preocupados com grana, eu quero comprar tanto e vender a tanto. Tá, então isso é uma preocupação, que eu te pergunto, qual é o cuidado que um dono de cão tem que ter na hora de procurar um criador? Tem isso também, né? Saber o histórico, saber a idoneidade, saber... Tem que conversar também com o criador, ver o site, né? Primeira coisa, assim, o cara que não tem nenhum site com português correto, não, sério, assim, tá toda a informação de cavalier, eu falo, você é elitista, não é, mas toda a informação de cavalier tá em inglês. Não tem informação sobre a raça em português, não tem. Então, se a pessoa não sabe nem ler inglês, como que ela vai fazer os exames corretos? Como que ela vai estudar as doenças genéticas? Não tem um trabalho em português. Todas as atualizações do ACVIM, que é a Associação de Cardiologistas, não sei o quê, tudo vem em inglês. Como que ele vai acompanhar e fazer uma boa criação se ele não sabe a língua do país mãe da raça? Então, assim... E é uma raça que tem muitos pormenores, né? Tem muitos pormenores. Tem que estudar, tem que se dedicar. E, assim, tem que aposentar quando tem que aposentar. Tem cachorro de 3 anos, campeão, que começou com um sopro no coração, tchau, vai embora. Isso dói no bolso. E, às vezes, você importa, eu já importei cães que chegaram aqui, fiz o exame de olho seco, eles têm bastante olho seco também, produção super baixa, eu não vou colocar isso na minha linha de sangue. Castrei e doei. Nunca recebi R$1 de restituição dos criadores de fora, nada. Você não tem como cobrar um criador de fora, né? Você não tem como processar. Ele vai pagar se quiser ou não. Nunca eles querem. O máximo que eles vão fazer é mandar outro cachorro, né? Mas nem isso eu consegui. E como que é a relação dos bons criadores de cavalier? Aqui no Brasil? Se dão bem, conversam? Sim, muito bem. Tem clube da raça? Tem o conselho da raça. Não é um clube, mas é um conselho. A maioria das raças agora tem conselho, né? Sim. Acho que para Mundial eles deram uma boa o nosso conselho, né? Já tem mais tempo. O nosso conselho já está com 5 para 6 anos. E sim, a gente se dá bem, graças a Deus. Não tem, assim... São poucos ainda, né? Então, não tem, assim... São poucos bons. Mas deve ter bastante aí... Novos que nem aparecem. Esses criadores... Não novos, tem criadores novos excelentes. Criadores novos que já estão com posição em ranking de criador, né? Então, não é... Quando eu falo novo, não é que é novo... Todo novo é ruim, de jeito nenhum. Tem novos excelentes. Só que tem... E também tem antigos que são... Pelo amor, né? Gente, qualquer profissão, mas isso não é... Qualquer raça, qualquer profissão. A medicina veterinária hoje... Tá difícil. Não sei, Dan, o que você acha, mas tá triste. Tá tudo difícil, mas não é só... Não, todas as profissões, tá complicadíssimo. Bom, a doutora Silvia Crusco veio aqui e ela falou, quantos que se formam por ano, veterinário, como é que... Quase nada. Muito louco. Para terminar, acho que tem alguma coisa mais importante do cavalier? A gente tem que falar do cavachon ainda. Não sei. Não, eu acho que é isso? Tem alguma coisa mais que você acha, nossa, aqui eu preciso falar que a gente não perguntou, acho que a gente falou dos pontos mais importantes. Então, só para finalizar, eu vou te fazer uma pergunta, que é o seguinte, eu estou vendo aqui os 2 cães que você trouxe, e eles estão usando coleiras de pescoço, certo? Acho ótimo, mas
tem uma nova linha de adestradores que tá achando, nossa, não, tem que usar peitoral porque é obrigatório. Eu recomendo peitoral para todo mundo. Tá. Eu faço o que eu... Como que é? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, tá, né? por que você recomenda o peitoral, então? Eu recomendo o peitoral... Porque eu só recomendo de pescoço, sabendo usar. Pro cavachão, não. Cavachão, ok. Uhum. O cavalier... Ele tem o palato prolongado, ele tem muito espirro reverso, então incomoda ele. E assim, não é um cão fácil de adestrar o junto. Então, se ele... Não é que assim... Tudo bem, se a pessoa fizer um trabalho com o adestrador, certo. Vai conseguir. Tá. Mas como é um cachorro pequeno, cachorro de porte pequeno, as pessoas não têm o costume. É diferente de, eu vou comprar um Doberman. Se o Doberman não aprender junto, eu não consigo passear com o Doberman na rua. O Cavalier, se não aprendeu junto, e ele estiver me puxando, tudo bem, eu aguento segurar. Então, muita gente não adestra. E aí fica... E eles têm muito espirro reverso. Eles têm aquelas crises, né, de respiratórias na rua. E os proprietários costumam ficar desesperados. Então, eu peço a peitoral, se bem que eu sei que com a peitoral não se educa cachorro. Eu vou puxar mais ainda. Né? Não, mas a minha principal crítica não é nem a questão. Educar não é nem a coleira que educa, né? É o treino que você vai fazer. Sim, mas você não tem controle do cão na peitoral. Mas a gente teve um caso... que é um cachorro até da sua criação. Talvez você lembre deles, o Bruno e a Giovana, que tem o Tofu. Aconteceu, sei lá, 2, 3 meses atrás. Passeando no peitoral, e aí também, sei lá, não viu direitinho, acabou escapando, quase foi atropelado na Avenida Angélica, um puta uê. Eu falei, vamos usar uma coleirinha segura pro cachorro. E o cachorro anda do lado bem, eu não sei o que aconteceu. A pessoa entender, porque o mau uso... Qualquer ferramenta, exata. Qualquer uma, né? Sim. Eu já tive clientes que compraram um peitoral, sei lá, mais barata. Às vezes compra nessas Estoura. chinesas. Estourou no meio da rua. O cachorro tem cachorro morreu. que aprende a escapar. Morreu, putz. Morreu. Então, e assim, a coleira de pescoço, também, dependendo se não souber usar, também solta, né? Se não for um enforcador... Tem que saber utilizar. Você prende numa coleirinha, dá dó de apertar, e coloca esse cachorro. Mas ela é profissional, nas exposições se usa esse tipo de coleira, na vida dela ela sabe usar. Sim, exatamente. Mas se eu sair com a minha cachorra para passear no parque, ela vai de peitoral. Você usa peitoral. Então você usa só aqui que você veio para mostrar pra gente. Eu saí correndo hoje para não atrasar. Não foi possível não atrasar, mas... Eu só sabia que tinha coleira, guia de exposição, certinho, fica guardado mas certinho. Mas tem umas disposições, que nem essa sua aí, que ela não enforca. Que ela trava, né? Mas de Cavalier é de travar. A gente não usa enforcador. Também eu uso. Ela é uma guia que trava. Então não tem nada a ver com o enforcador, entendeu? E ela inclusive tem mas quem estiver vendo assim, fala, não, isso está enforcando unificada. Não é. Não. Trava total. E ele ainda tem um coisinho aqui, mais grossinho, que pra segurar. É confortável. Trava, o Cavalier é um cão delicado. Se você travar e apertar o pescoço dele... Ele pode não querer mais andar na rua. Eles são muito delicados. Eles não funcionam com, um reforço negativo, né? Então, para adestramento e tudo. Uma bronca, uma palavra mais grosseira, assim, com um Cavalier, ele se encolhe, ele não anda mais. Se tiver que falar a palavra grosseira, tem que ser em inglês. Não é? Tem que ser em inglês e com fineza. Então, o Cavalier, se ele sentir o negócio enforcando, tem uns que ficam desesperados. Tem que acostumar. Mas assim, só pra gente finalizar e falar do cavachão. A gente não educa o cachorro enforcando, né? Não, claro que não. A gente educa o cachorro até sem guia. Mas assim, é que assim, a gente acredita que para alguns tipos de cães é fundamental, senão o tutor, o dono aí vai ser arrastado na rua, né? Vai ter controle. Claro. É necessário, como a gente tá na internet, o pessoal fala, educa sem guia. Não é para andar sem guia, é ensinar sem usar a guia. Você tá na sua casa. Não é na rua, usa a coleira sempre. Isso a gente não Você tá na sua casa com o petisquinho, na sua sala, não precisa da guia para nada. A não ser quando você quiser ensinar ele a andar na guia. Daí você vai usar a guia. Exato. Petisquinho na frente e tal. Aí tudo bem. Mas a gente ensina muita coisa sem guia. Claro. E não é a guia que vai ensinar. O Cavalier, isso é uma coisa importante que a gente não falou. Ele não tem noção de perigo. É uma raça que é protegida pelo ser humano há muitos séculos. Ele nunca teve que lutar pela sobrevivência dele. Então, se você pegar um vira-lata da rua, adotei um vira-lata, filhote, que nunca apanhou na vida, levantar um chinelo, o vira-lata baixa.
O Cavalier, se você levantar um chinelo, ele acha que você vai jogar. É de comer? É de comer. Ele fica abanando o rabo e te olhando, tipo, o que você vai fazer com isso? Ele não tem noção, ele não tem uma noção de agressividade. Se tiver uma altura, se eu colocar um filhote aqui, ele vai andando até cair. Ele não vai olhar para baixo para ver se a altura dá, não dá. Então, ele não tem noção de perigo. É uma raça que, eu falo, é uma criança de 1 ano e meio aprendendo a andar para o resto da vida. Precisa de um trabalho muito sério para você andar na rua sem guia com um Cavalier. Não. Quando sem guia, ele falou de ensinar sem guia, não andar na rua sem guia. Na rua, pessoal, sempre com eu falo guia. jamais. Qualquer tipo de guia, mas com guia. É isso. Porque o Cavalier vai para baixo do carro sem a menor noção que aquilo pode machucar primeiro porque ele. é lei, e segundo porque não faz sentido, né? Não, e não tem noção. Não eu já tive anda... Cavalier atropelado que morreu no estacionamento do prédio. Desceu com a dona... 4 anos de idade, quer dizer, sempre descia, morreu atropelado dentro do estacionamento do prédio. Não dá para cometer esses erros. Não tem noção. Esse é o tipo de erro que a pessoa comete, porque acha que nunca vai acontecer e depois se arrepende por causa da vida. Não é para cometer. Né? Então não paga para ver, né? Janela também, eu falo, telo apartamento. Eu quero um Cavalier, mas não quero ter lá apartamento. Então você não quer tanto assim um Cavalier. Você não pode ter lá apartamento para ter o cachorro, né? Porque ele pula da janela. Mas o peitoral é alto. Um dia vai uma visita, coloca uma cadeira do lado da janela, o cachorro pula na cadeira e pula da janela. E se mata. Bom. Tchau, Lindt. Tchau, Lindt. Vamos chamar o Caramelo. Vamos chamar o Caramelo. É uma aula de doces também. Sim. Vamos sair do chocolate Lindt. Eu tô tentando parar de comer Caramelo. chocolate. Ela me faz o Lindt, o Caramelo, daqui a pouco o próximo é o Twix. Louca por doce. Então, eu tô nessa luta aí faz uns anos. Vem cá, Caramelo. Vamos mudar agora da água pro vinho. Olha só! Uau! Quando o Gustavo falou que havia cavachão, eu falei, mas não é cavachão. Eu falei, aposto que eles não sabem mas que não é cavachão. Não sabia que você tinha cavachão mesmo, mas a gente tava, o Cavapu já conhecia. A gente tava mostrando, mas o que será? Não, e aí eu não vinha o bichão frisando na minha cabeça de jeito nenhum. Aí o Dan falou, mas o que será que é? O cavachão do que é? Eu falei, não, deve ser o coton de Tulé. Mas não veio o site pra você. Eu sei, mas é que não vi o nome bichão. Mas aí sumiu o nome bichão na minha cabeça. E como a gente percebe que o bichão e o poodle são meio parecidos? Sim. Fala, tem meio a ver. E aí tem meio a ver mesmo, né? Então vamos lá. Então, Cavapu é um Cavalier com bichão frisé? Cavapu é um Cavalier com poodle. Desculpa. O Cavachão, perdão. É um Cavalier com bichão. O Cavachão é um Cavalier com bichão. Isso. Tá. E da onde surgiu essa ideia? Bichon frisé. Bichon frisé é outra raça. Então, gente, eu não inventei essa raça. Isso é importante eu falar. Porque você fala, essa raça que você inventou. Não inventei. Essa raça híbrida foi criada em 1992 nos Estados Unidos. Tá. Tem muitos lá? Muitos. Mais que Cavapu? Eu acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa. Caramba. Mesma coisa. Eu nunca tinha ouvido falar muitos, do Cavachão. Né? E eles são mais fortes, mais saudáveis. Eles são muito mais saudáveis. A gente vê isso na maternidade do canil. Já sai mamando. O Cavachão sai mamando. O Cavachão, você não precisa sondar, você não precisa ajudar. Se sei lá, uma ninhadinha pega uma gripe de Cavalier, o Cavachão não pega. Nunca vi um Cavachão tossir na vida. Ele é o híbrido. É da plebe, né? Vigor híbrido, né? Quando você mistura duas raças, tem o vigor híbrido. Então, existem... é bonitinho, vai. Ele é muito lindo esse cachorro, e muito legal. E eu vou falar que, para criança, é melhor do que o Cavalier. É mesmo? Ainda, o Cavalier já é sensacional. Não pode ser. É mesmo. O Cavachão, na minha opinião, eu não conheço todas as raças do mundo, mas é a melhor raça do mundo para criança. Uau. Tanto o macho quanto a fêmea. Quando eu tive a primeira ninhada, que foi ele, eu fiquei com um, que é o Caramelo, para as minhas filhas. Dei um para minha sobrinha de 2 anos, na época. O irmãozinho dele. E cresceu no berço junto, né? Esse aqui dorme enrolado na cabeça da minha filha mais nova. E a criança fica longe, o Cavachão fica desesperado. Eles amam criança, amam do fundo do coração. Que demais. Então, eles... além de ser uma raça mais saudável, eles não soltam tanto pelo. Então, para quem se incomoda com o pelo do Cavalier, o Cavalier é muito mais glamuroso, né? Então, às vezes a pessoa vem querendo um híbrido, mas que pareça com o Cavalier. Não existe. Tá. Né? Mas qual é o mais parecido com o Cavalier? Não existe. O Cavachão vai ficar assim. É um padrão. Vai parecer mais com o bichon, na verdade. Vai parecer um pouco mais com o bichon. E o Cavapu Cavapu fica... igual.
Só muda a cor do pelo. Muda a cor do pelo se você usar o poodle red, né? Que é o vermelho. Porque o cavachon não tem o vermelho. Abricô? Não, é mais escuro mais que o escuro abricô. ainda. É. Então, o cavachon não tem dessa cor. Porque só tem as cores do cavalier, né? Porque o bichão é todo branco. Então, existem até que várias cores não tem aí também as fotos, né? Mas esse aí tem quais cores, então? Vamos lá. Todas as cores são permitidas. Mas a gente não encontra o vermelho, que só tem no cavapu. Então, essa cor é um Blenheim, né? Que é igual o Cavalier, ele nasce assim e vai clareando depois e fica creme. Sim. Tá? Ele pode vir tricolor, pode ser todo preto, ele pode ser black and tan. E com marcações também? Marcações também. Manchas brancas. Pode ser branco e preto, pode ser todo preto. Mas aí depende da cor dos pais, né? Depende da cor dos pais. Não é aleatório. Não. Aí, para ter cavachons coloridos, eu tenho que usar um macho black and tan. Um macho meu Cavalier black and tan. Desculpa, eu preciso fazer uma pergunta que eu esqueci total. Ainda do Cavalier, voltando um pouquinho. Pode cruzar cores? Todas as cores podem ser cruzadas ou tem alguma que não é permitida? Todas as cores podem ser cruzadas. O Blenheim é o recessivo. Então, Blenheim com Blenheim sempre vai dar Blenheim. Tá. Mas e pode ter mais branco do que marrom? O Cavalier? Pode. Não é tão desejável assim para exposição. Tá. Mas pode e acontece com frequência. Tá bom. Desculpa, vamos voltar para o cavachão. Imagina. Tá. Mas é um derivado do outro. Mas vamos lá, como que é a primeira geração? Necessariamente o macho é de um e a fêmea do outro? Como que é? Eu posso usar um Cavalier fêmea com um macho bichon, ou eu posso usar uma fêmea bichon, que é o que eu mais faço, com um macho Cavalier. Tá. Porque o bichon, eu tenho fêmeas bichon só para produzir, né, os cavachons. Então, geralmente eu uso o macho Cavalier, mas às vezes a gente faz o contrário também. Então, não importa, contanto que seja um Cavalier com um bichon. E sempre é F1? Sempre lá é também? F1. Lá também. Quer dizer, lá os bons canis. Porque tem canis que começam a acasalar cavachão com cavachão, ou então cavachão com poodle, ou cavachão com Cavalier, para parecer mais o Cavalier. Mas aí ele perde as características conhecidas da raça. Aí é um cão que pode ser Então, o criador de cavachão vai ter que ter as duas raças. O criador de cavachão tem que ter as duas raças. Não vai ter só cavachão. E o pior, eu não tenho cavachão no canil para mostrar. Então, quando vem alguém conhecer cavachão, eu levo caramelo junto comigo. Porque eu não tenho. Porque os reprodutores ou são Cavaliers ou são bichon. Entendi. Então, eu levo caramelo conquista todos os corações. Todos os corações, ele sabe sentar. Ele só fala com a gente sentado, sozinho, ele aprendeu. Ele fala. Caramelo fala tudo. Renata, tira uma dúvida para mim. Você falou o quanto você, segundo a sua opinião, né, o cavachão é melhor do que o Cavalier. Certo? Não é que é melhor. Não, nesse sentido, daquelas crianças, você falou, ainda é melhor ainda mais para a criança e a saúde. Sim. Agora, vamos lá, o que o cavachão é melhor que o bichon? No temperamento, com certeza. Tá, o quê? Eu falo que a única dificuldade de criar o cavachão é ter que ter os bichons no canil. Por quê? O que eles de estranho? Por que você não gosta do bichão? Eles são terríveis. Deixa na casa de terceiros. Eu tô acostumada com os Cavaliers, né? E o Cavalier é um santo. O bichão pega prato, sai correndo com prato, pega tênis das crianças, sai correndo, eu não tenho que ir atrás, correndo atrás. O Cavalier não faz, não apronta. Tá. O Cavalier não é um cachorro que apronta. Tá. O bichão é mais safado. E por que você não começou com o cavapu? Olha, eu comecei com o cavachon por indicação da minha mentora dos Estados Unidos, de Cavalier. Ela falou, olha, a raça está ficando muito popular, eu não posso criar, porque, enfim, ela já tinha idade, ela já é falecida. Mas eu acho que vai ser uma raça popular. E o cavachon, ele é um pouco mais calmo ainda do que o cavapu. Então, o cavapu é famoso por causa do poodle e por causa de todas as misturas com o poodle, mas o cavachon tem um temperamento ainda um pouco melhor do que o cavapu. O cavachon é mais calmo. Eles ficam parecidos, não fica? Só muda a cor? De carinha igual, todos os doodles, né? Se você pegar uma foto sem saber o tamanho, você não sabe se é um golden doodle, se é um cavachon, se é um cavapu. Não tem como saber. Eu vi que o Marcos falou isso, o Marcos Nishikawa, né, do Golden, e eu falo a mesma coisa. Eu fui para Nova York no começo do ano e de cada
10 cães, 9,5 eram doodles. Não tem mais cão de raça andando nas ruas de Nova York. Não tem mais. Você vê que é uma tendência, que as pessoas estão torcendo o nariz, né? Estão torcendo o nariz. Mas a mestiçagem traz saúde. Traz saúde. Né? Então, em Nova York, não tem cão de raça na rua mais. Acabou. Você vê, e tem muito cachorro na rua de Nova York. Sabe o que é mais louco? Os caras fazendo leis contra a raça, e agora isso aí tudo vira lata. Sim. Ah, é? E aí? Quem vai? Né? Nos Estados Unidos tem associações, né, de híbridos. Já tem. Lógico, porque é o futuro de uma raça. É o começo Eu não sei se é o futuro. Eu não gostaria nunca que acabasse o cavaleiro. Eu sou apaixonada o cavaleiro vai continuar e é o futuro dessa raça. Sim, que esses criadores têm que se organizar. Sim. E, As raças não pararam de serem inventadas, criadas. E outra coisa muito boa desse tipo de híbrido, que vem do poodle, são os cães para crianças alérgicas, para pessoas alérgicas. Eles são hipoalergênicos. E eu não acreditava muito no começo. E eu fiz vários testes. É muito engraçado, porque o Gilberto Miranda veio aqui e falou do poodle, da questão, falou super bem do poodle, e a gente fez um corte que bombou, tá dando 770 mil visualizações, um negócio absurdo. E aí muita gente vinha zombar. Hipoalergênico, kkk, como assim um cachorro hipoalergênico? Mas muita gente falava que era. Sim, e muita gente confirmando, mas muita gente zombando. Tipo, esse cara não sabe nem o que tá falando, como assim um cachorro hipoalergênico? Mas eu não acreditava no começo também. Eu tive que ver com os meus próprios olhos. Solta menos pelo. Pelo. Mas eu já tive criança que não podia pegar um cachorro no colo, que ficava toda empipocada. A gente veio, eu dou banho no caramelo, né? Sem perfume, sem nada. Não deixo a criança ter acesso aos cavaliers, nada. Então, num ambiente que eu não deixo o gato entrar, não deixo nada. A criança pegou o cavachão, esfregou na cara, esfregou no braço, e não tem. Assim, nunca vi uma criança com alergia, ou uma pessoa alérgica, já tive adultos vindo também por causa disso, com alergia ao cavachão. Tá, e o Cavalier, você comentou agora há pouco, que solta pelo de forma razoável, né? Você acha essa mistura com o Bichon já fez soltar muito menos, ou ainda solta um pouco? Não solta nada. Nada? Nada, não solta nada. Tá. O que vocês fizeram que o poodle e o Bichon soltaram? O que acontece? Mas o poodle não solta tanto pelo assim. Não, o poodle e o Bichon. Exato, é isso. Solta, exato. Por que fizeram com o Bichon e com o poodle? Encordoados, né? Né? São cães... Deve ter outras raças também na Europa, sim, né? Sei lá, o Puli, o Comondor. Esses cães que são encordoados. Por que faz a corda? Porque o pelo não cai. Senão não faz a corda, né? Aqueles Rastafari, né? Sim. Então, agora... E realmente, isso não Mas não tem padrão nessa raça ainda não, né? Não tem padrão. E tem muita coisa feia. Se entrar cavachão... Tem umas coisas diferentes. No Google, assim, o pessoal cruza muito, então, o que eu falei, as gerações, F2, faz F2, e aí não fica legal. Aí começa a ficar feioso, porque o padrão é esse, todos ficam iguais. É um padrão muito definido. Tá, e já deu, porque você falou desde 1992, é isso? 92. Tá. Já deu para ver se ele herda uma parte dessas questões de saúde que o Cavalier tem, ou não? O que dá para saber, assim? As duas raças, tanto o Bichon quanto o Cavalier, têm predisposição à doença do coração, da válvula mitral. Então, ele tem a predisposição também. Mas o que a gente vê na prática é que isso vai aparecer muito mais tarde, com menos agressividade do que no Cavalier. E o Bichon costuma viver mais ou menos quantos anos? O Bichon já vive de 14, 15 anos, vai um pouco mais. E o Cavachon? O Cavachon, eu estou criando há 5 anos, sim, então é cedo para eu falar. Sim, mas também por volta de 12 a 14, 15 anos também. Tá bom, legal. E geralmente eles ficam um pouco mais robustos, assim, né? Um pouco mais... Tudo bem, tem um grande pelo. Eu deixo peludo. Sim, mas eles são mais fortes que o Cavalier, isso que eu quis dizer. O Bichon é mais forte. O Bichon é um pouquinho mais encorpado. Eu acho que é a mesma coisa, viu? Meus Cavaliers são mais ossudos do que a média, eu acho. Tá. Então, eu não vejo muito essa mas diferença. Mas aí vai ter diferença de macho e fêmea, né? Nenhuma. No Bichon? No Cavachon, não? Nada. Porque no Bichon tem. No Bichon tem... Olha, Bom, eu não sei se é os meus tamanho de cabeça, né? de cara, né? Mas o Cavachon eu não vejo diferença nenhuma. Tá. De tamanho, de nada. E aí se tosa esse pelo? Tem que tosar. Tem que tosar. Tem que tosar. Ele faz uns 3 meses que tosou, então ele tá com pelo... Eu gosto de peludo.
né? Mas aí... E essa cor não é sujeira, é a cor dele mesmo. Não, é a cor dele. Ele tomou banho hoje pra vir aqui. Como assim, caramelo? Sujeira? 3 meses sem tomar banho? Não, sem tosar. Sem tosar. Não, tem que tosar a cada 4 meses mais ou menos, manter o pelo um pouco mais baixo, escovar. Eu não sei se o pessoal de casa vai concordar comigo. Eu adoro todos os tipos de cachorro, gosto muito do Cavalier, mas eu gostei muito do Cavachon. Eu não conheço, eu curti. Acho que eu preferi meu Cavachon. Quanto vale no mercado brasileiro um Cavachon? Bom, que eu saiba, só tem eu de criadora, por enquanto. Então, eu que pus o preço, né? Eu coloquei metade do valor do Cavalier. Então, tá de 10 a 12 mil hoje. Nos Estados Unidos, ele é o dobro do Cavalier. Só que tem mais procura. Tem muito mais procura. Uau. Então, um canil bom de Cavachon hoje, nos Estados Unidos, vende a 6, 7 mil dólares fácil. Só que o Cavachon não me dá trabalho. Eu não acho que isso é justo. Porque o filhote de Cavalier me deixa maluca. E o filhote de Cavachon se cria sozinho. E as ninhadas são maiores? São. Os bichons, geralmente as ninhadas são de 6. Tá. 6, 5, mas são maiores, sim. E você tem tirado ninhadas com frequência? Eu tenho, cada vez mais. Acho que a procura está aumentando bem rápido, assim. Muito legal, muito bacana. Você viu? A gente é o único podcast que faz 2 raças em um. Com certeza. Duvido que tenha algum outro... Uma raça e meia, né? Porque Cavalier, o Cavachon tem metade. Legal, muito bom. Tem alguma outra característica importante da raça que você quer falar? Não, acho que a raça é sensacional. O temperamento deles assim, com criança não existe. Eu gostei muito do Cavachon. Bem legal. Eu adorei. Fala aí as suas redes sociais para o pessoal poder te achar. Vamos lá. Os canis são separados, né, nas redes sociais. Então, o Cavalier é Lilis Cavaliers, né? Lilies Cavaliers. E o Instagram do Cavachon é Cavachon_Brasil. Cavachon Brasil. E aí tem o site. E o site também é www.lilescavaliers.com.br e www.cavachon.com.br. Aí é só o Cavachon. Muito bom, muito legal. Mais alguma, Dan? Muito bom. Mais alguma coisa importante? Espetacular. Acho que não, foi ótimo ter participado. Muito obrigado, foi muito legal. Que bom que você gostou. Também. E eu queria saber, você que está aí em casa, primeiro, né, não deixa de curtir, de compartilhar, né? Se você tiver algum comentário, comente, mas eu queria saber se você gostou mais do Cavalier, no final das contas, do Cavachon. Manda essa mensagem aqui pra gente. Cavachon foi uma surpresinha. Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela audiência e nos falamos. Até a próxima. Muito obrigada, adorei também muito participar. Obrigado. Valeu. Dan, espetacular. Foi top, hein? Muito bom. Valeu, obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Boa. Cortou? Boa. Cortou. Beleza. Você vai fazer um videozinho nosso aqui pra gente fazer uma chamada. Claro, com certeza. E umas fotos também. Tá Boa, bom. boa. Encerra aí. Gostei. Muito bom. Não, eu gostei de tudo. Legal, bom, também muito bom gostei. Você pode usar bem depois legal. do vídeo como você quiser. Deixa eu tirar uma foto com ele. Lógico. Quer que afaste isso aqui? Você quer que a gente divulgue Cavalier? Como é que você falou? Cavalier. Cavalier e Cavachon ou só Cavalier no YouTube? A gente pode divulgar as duas. Não, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia divulgar um episódio inteiro e solta o episódio inteiro.